Fala, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um PaivaCast, o 7º aqui no canal Sexta e Falta. Estamos aqui com a formação completa, com esse estúdio aqui, que na última vez que a gente fez aqui eu nem dei a moral devida para esse estúdio, pô, tem que respeitar um pouquinho. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui, velho, como é que eu não falei isso aqui antes, pô? Então aqui, porra, tem que respeitar esse estúdio aí, pô. Toda uma coleção, Total produção aqui, investimento pesado. Rios de dinheiro, não vou nem falar pra galera não ser humilhada aqui. Mas, pô, tem que respeitar demais esse estúdio aí. Vamos aproveitar ao máximo aí. Eu falei no outro vídeo, o Raul tá aqui, participação especial em Alagoas. Então a gente vai fazer esses vídeos aí, os próximos presencialmente. E nesse de hoje, agradecer aqui a presença do Raul e do Arthur, né? Eu que tenho que agradecer, na verdade, porque, pra quem não sabe, essa aqui é a casa dos dois, né? Então eu tô aqui de convidado. Vou emendar também, dar os parabéns aqui pro Arthurzinho. Aniversário dele, que a gente tá gravando aqui, 22 aninhos. Tá jovem. Tá jovem, jovem. Tem muito tempo pra falar muita besteira. Ainda tem muita lenha pra quem vai falar besteira aí. Se o YouTube não derrubar até lá, a gente tamo aí. Por causa dos comentários dele próprio. Exatamente, YouTube mas não nos veja, YouTube. Não nos veja, não nos ignore. É tudo personagem. 22 anos, muita saúde, que a gente tenha traz aí pra gente fazer. Já tá faltando umas coisinhas aí, tá ali mais uma coluna menos, mas tá vivo. O importante é isso. É fígado, o problema dele é fígado. Por que será, né? Vou deixar no ar aí, então. Importante que ainda é novinho, não é idoso, porque a gente sabe que idoso é covarde. Inclusive a gente vai falar isso aqui, vai ser falado no podcast. É importante. Realertado, né? Novamente trazendo essa informação para a população aí. Totalmente válida. Totalmente válida. Então tá aqui meus parabéns, os nossos parabéns aqui do canal. Muito obrigado. Tamo junto. E em homenagem aí do Arthur, a gente vai falar hoje sobre um conteúdo sobre as posições da NBA. Bem nesse sentido mesmo. A gente vai destrinchar um pouquinho aí o papel de cada posição, de cada função, do armador até o pivô, e como é que essas posições foram mudando ao longo das décadas, dos anos, né? Vou abrir espaço aqui pro Arthur, que tá fazendo aniversário, né, irmão? Tem moral, né? Discurso. Antes de passar a bola pro Arthur, fazer uma menção aqui, eu tô com a camisa do Brasil, além do aniversário do Arthur, foi a estreia da seleção brasileira feminina de futebol. O segundo evento mais importante do dia. Sim. É verdade, é o segundo evento mais importante do dia, depois do aniversário. Não é à toa que eu falei primeiro do aniversário, Exatamente. não é à toa, né, irmão? Mas dá aquela moral aqui pras meninas, pra acompanhar, seja basquete feminino, seja futebol feminino. Dá essa moral porque a gente sabe que é legal e tem várias coisas interessantes. Sair desse discurso de querer comparar com o masculino, a gente, por exemplo, aqui não compara basquete feminino, basquete masculino, porque a gente sabe que são contextos diferentes, jogos diferentes, jogo diferente, perdão. Mas prestigiar não custa nada. A comparação ela é sempre desleal. Então, contemplar os dois, seja no futebol, seja no basquete, tem sempre coisas boas para tirar de qualquer esporte. No feminino não vai ser diferente. Mas voltando ao assunto aqui das posições, o Arthur como um bom... Já representou Dois modernos? Dois moderno, chuta a bola de 3. isso. Mas então, o Arthur como um bom guarde. Já representou. Bem demais agora, como né? Guarda, como guarda. Já a nomenclatura moderna. Justamente. Vai começar aí falando um pouquinho dessa posição. A gente vai começar logicamente do 1, do armador, né, Arthur? Isso, o armador número 1, posição 1, né? Ele, maioria das vezes, né? Até pelo menos 2010, era um armador, era o cara que levava a bola, marcava defesa para ataque, né? Organizava o time, fazia isso tudo. Contudo, teve várias mudanças, né? Aí de 2010 para cá, principalmente pelo Stephen Curry, né? Eu acho que ele trouxe outra forma de jogar. Outros caras também estão mudando isso, né?
não só o armador mudou, mas outras posições estão mudando também. É o caso do Draymond Green e Jokic, que jogam facilitando a bola chegar em outros pontuadores, que hoje em dia podem ser esses armadores, né? Tem essa variedade. E acho que é muito importante, vocês falaram, né? Eu sou um dos caras que acabou sendo influenciado por isso. Totalmente. Eu era 2, mas eu fazia bastante cesta. Claro, no contexto né? Nosso contexto, humilde. Basquetezinho amador. Basquetezinho amador. Mas ainda assim precisa se pensar bastante como amador. Acho que a principal característica é um cara inteligente. Tá pedindo cada vez mais para ele ser alto, forte, físico. Tem outras características, arremesso é outra característica que apareceu bastante nos últimos anos. Mas o Raul, como um armador aí, sabe muito bem, né? O que é preciso pensar para que um time funcione, né? Nos melhores momentos, né? Nos melhores momentos o cara pensa, né? Nem sempre tá possível, né? Isso aí. Pensar muitas vezes é complicado. É complicado. Às vezes também as pessoas pensam em ver ideia demais, né? Tem que ser um perigo da ideia demais, é um perigoso. É o que transforma Pensar demais. É o que transforma um filme musical. É a ideia demais. O Arthur falou aí, né, sobre armação e tal, e sobre mudança de posição. Queria falar um pouquinho sobre como a mudança ao longo do tempo, como não é tão linear assim, né? Você trouxe o Stephen Curry, por exemplo, que é um cara que revolucionou o jogo como um todo, a percepção do arremesso de três, né? Não só a posição, né? Isso. Exatamente. Mas se a gente parar pra pensar em caras como o Steve Kerr, que é um dos principais mentores dele, né? Um treinador de longa data. Não foi o primeiro, mas é um treinador de longa data. Ele funcionava já com um armador spot-up shooter, né? Que é aquele cara que fica parado pra arremessar e matar a bola. Ele leva a bola, chama a jogada e a jogada direciona ele pra arremessar, né? E tipo, eu acho que antes disso o armador tinha um papel muito mais cerebral, como você comentou aí, né? De escolher a jogada, de envolver as pessoas no quadro e tal. E aí perdeu um pouco o espaço para aquele sistema, né? Quando você joga um sistema de jogo, o armador não tem tanto papel, porque o jogo fica mais dinâmico, né? Todo mundo tem que participar. Então você dá a bola e passa. Aí você escolhe por onde você passa e a jogada vai por aí, né? Mas quando começou aí, foi aquela década de 90, o triângulo, né? Tem lá o Pat Riley joga em sistema também, o UCLA joga em sistema também, todas as faculdades mais renomadas jogam todo em sistema, não jogam em jogada. Então você vê que esse armador perdeu essa função inicialmente, de armar o time, né? De posicionar os atletas. E aí veio essa fase de armadores spot-up shooters. Steve Kerr eu acho que é um bom nome, mas tem outros nomes também. O John Paxson e o Armstrong. No primeiro time do Jordan, eles também jogavam assim, né? Um pouco mais para arremessar a bola. E aí o Steve Kerr fez isso no San Antonio também, né? São nomes marcantes aqui. Mario Chalmers, acho que Mario Chalmers já é esse resquício no futuro, né? Pois é. E aí você passa por uma década de 2000 ali, onde tem alguns armadores, que a gente já citou no podcast passado, tipo o Arena, né? Que mudaram um pouco isso também, novamente, né? Eles já não são cerebrais do ponto de armar para outras pessoas, e eles também já não são spot-up shooters, eles são pontuadores. Então eles começam a armar o time pensando em eles arremessarem, eles fazerem a cesta, e a partir daí mover a bola. Então não é aquele tipo de armador que você pensa... É como a assistência foi mudando ao longo do jogo, né? Não é aquilo que você olha a assistência e faz, o cara dá muita assistência. Não, a assistência do LeBron James, apesar de ser o QI de jogo mais alto aí, um dos mais altos da história, não é aquela assistência que você fica impressionado, porque ele já sabe que o atleta vai estar lá. Porque ele combinou, porque é a dobra que vem, é a ajuda. Ele não tá fabricando assistência, não é isso, mas ele também não tá se pegando desprevenido, sabe? Ele já sabe o que vai acontecer. E aí é esse tipo de armador fazer esse tipo de assistência, que é o Ja Morant, né? E aí, nessa década aí, você pode falar aí, começou essa loucura com o Curry, os armadores viraram umas máquinas de meter bola e treinar inacreditável, né? Justamente, acho que uma das posições que mais sofreram mudanças, do ponto de vista de importância, de visibilidade dentro do jogo, né? Porque passou a ser uma função onde começou a ter que pontuar muito mais. Começou a pontuar muito mais. Isso naturalmente chama mais holofote, quem está fazendo ponto. Outras posições também mudaram, mas de uma maneira que às vezes não necessariamente em questão de pontuação, né?
mudaram às vezes um estilo de jogo, a gente vai falar mais pra frente, mas ainda do armador, é interessante que tem toda essa construção, né, do armador clássico, mas uma coisa que é importante a gente pontuar, que assim, tudo bem, sofreu inúmeras mudanças aí ao longo do tempo, mas tem certas coisas que não se perdem. Um armador, por exemplo, ele tem que ter um bom controle de bola. Isso é desde a época quando é lá no fundamento mesmo, lá no início, até hoje. O armador ele tem que ter um bom controle de bola, porque momentos de pressão, é o jogador que vai receber essa bola, que vai criar o espaço, puxar um contra-ataque, justamente. Ter um bom passe também, eu acho que é primordial, não tem para onde correr. Então é importante isso, porque aqui a gente vai falar de posições, de como cada posição funciona, e realmente tem inúmeras mudanças de uma posição para outra, de anos para outros, mas tem certas coisas que elas não mudam. Eu acho que o armador, principalmente esses dois pontos, de um bom controle de bola, um bom passe, de inteligência, né, leitura de jogo, eu acho que são coisas fundamentais para a posição. Tem mudanças, a bola de 3, um estilo mais agressivo, né, o corte para dentro, são coisas que antigamente não se via tanto. Às vezes você até via um potencial nesse jogador para fazer isso, mas ele era realmente... tolhido, não? Exatamente, totalmente. Era instrução da comissão técnica de não fazer isso. A gente tem exemplos, seja no profissional, seja na base. Ou era empurrado para 2, né? Ou isso, porque já na posição 2, a gente vai falar mais pra frente, já exigia justamente isso, né? Mas o armador, ele tem que ter essa base aí, mas hoje ele tem que ter mais um leque de opções. Então acho que o ponto principal vai ser, de todas as posições que a gente vai falar, vai ser isso. Tem certos fundamentos que são obrigatórios dentro da posição, como esses que eu citei aqui agora. Mas hoje em dia se pede cada vez mais que você tenha mais recursos. Isso vai ser do 1 ao 5. O jogador ideal, né? Exatamente. Acabou, né? Agora o jogador ele tem que ter a consciência de que ele tem que saber fazer tudo. Seja ter um bom controle de bola, como você tem aqui com o armador tem que ter, como um jogo de costas num poste, que é o caso que é obrigatório para um pivô. Então, o armador vai ser um especialista nisso? Não vai, mas ele tem que saber ter uma base disso. Muitos não têm, mas a gente está falando aqui de um cenário ideal, de um jogador que não... Vamos pensar, o comissário da NBA, Adam Silver, se ele pudesse escolher, ele queria que na NBA dele tivesse 5 jogadores que fizessem tudo. Porque para a liga ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Seja para quem curte, seja para quem não acompanha tanto, porque ia atrair mais o holofote. Mas a gente sabe que isso aí é uma utopia ali, que querendo ou não a gente já começa a vislumbrar em certos jogadores, né? O próprio Wembanyama espera-se um pouco mais dessa multifunção aí, que por toda a característica física, também pelo lado da Silva também, todos os jogadores com 2,20 metros também é importante, né? Outra coisa que pro armador também, o armador ao longo dos anos até hoje não tem que ser um jogador grande. Tem armadores grandes, o Magic Johnson acho que é o primeiro e o grande exemplo, porque fora de série, né? Mas essencialmente o armador ele passa ali dos 2 metros, já é um armador grande. Já é um armador grande para uma situação que antigamente, se ele já tivesse essa altura, ele já nem seria armador. Hoje em dia você já vê isso. Por isso que o Magic Johnson é tão à frente do tempo ali, porque ele realmente, num período ali nos anos 80, que o basquete era bem quadrado, né? Ele mesmo com todas as valências físicas indicando para ele ser um 3, né? Muitas vezes um 4, às vezes, ele era um 1 por controle de bola, pelo passe, pela inteligência. As características primordiais do armador nele eram tão gritantes que ele não podia não ser um, porque ele estaria sendo subutilizado nessa função. Então acho que esse é o ponto, que tem toda essa construção aí básica de cada posição. Nesse caso a gente está falando do armador, mas a gente sabe que tem várias exceções, né? Na posição 2, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Acho que assim, uma das funções que você falou que era obrigatório o armador ter, já foi obrigatório, que aí eu acho que eu tenho essa ressalva que, por exemplo, era obrigatório o armador defender bem, tá ligado?
Verdade. Um armador que não defendesse bem, ele tinha que compensar muito em outra coisa, assim. Era muito difícil o cara ser aceito se ele defendesse mal, porque ele já é pequeno. E você jogava na liga e tinha 2 pivôs em quadra, então o armador tinha que defender bem. Hoje em dia, a depender de quão bom você seja no ataque, você passa. Atualmente tem isso. E aí, outra coisa assim, que eu acho que até dá um vídeo legal aqui pra falar em outro podcast a gente tá falando de posição, né? A gente não tá falando de função do jogador. Porque o que acontece hoje em dia, que o Fernando tá falando, tem até uma brincadeira, o Kevin Durant deu uma entrevista no podcast e falou, o sonho do meu sonho em quadra hoje seria ter vários jogadores 6'8", 6'9", que é 2'6", 2'10" de altura, jogando em todas as posições. Foi isso que a Vendera falou. Mas por que eles jogariam? Porque eles não fariam uma função determinada. A gente falou, eles teriam posições, mas a função mudaria a partir do momento do jogo. Então é isso, a gente não está falando sobre função, a gente pode até falar em outro episódio, a gente está falando só da posição, né? Então é um pouco mais simples de falar. Por fim, que você falou do Magic Johnson aí, não dá para deixar batido uma curiosidade histórica aí. Informação. Aqui tem informação. O Magic Johnson jogou como pivô no seu primeiro título, porque o carimbo do Jubá se machucou no último jogo. E ele foi o grande destaque da partida. O grande destaque. Mais de 30 pontos ou mais de 40 se eu não tiver... 45, 15, 7, alguma coisa assim. Um número absurdo, uma coisa absurda. Ele destruiu. Acabou com o jogo. Vale. Excelente informação trazida aqui pelo nosso amigo Raul. Muito bem. A gente trabalha com informação. Aqui tem informação. Às vezes nem sempre acerta. Não. Mas A gente trabalha com informação, não necessariamente a verdade. Exato. Tem que ser Né? claro. A gente tem não que ser falou claro verdade. aqui. A gente não falou verdade. Informação. Se quiser checar, fica à vontade. Vai estar lá. Pode checar. E agora puxando pra posição 2, né? No inglês, shooting guard, né? Isso. Então é bem... Você já consegue tirar por aí, né? Qual era a função essencial do 2, né? Também sofreu muita mudança, né, Arthur? Isso, pontuar, né? Acho que o maior exemplo de 2 é o Michael Jordan, né? Não tem outra coisa. Você acha, né? Eu acho. É minha opinião. Tem gente que acha que é o Clyde Dexter. Tem gente que acha. Mas E aí, o Michael Jordan vai levar pro pessoal. Já levou, né? Já levou, justamente. Se ele quiser vir aqui, eu vou dar um abraço nele e vou tirar uma foto dele. Assina essa camisa aqui, todas. Ele ainda sai na mão com ele. Mas é aquele cara, vai pontuar muito bem. A função dele é pontuar. Não pegar rebote, não é... Pode fazer isso, claro. Marcar também tá entre as funções, mas claro que o Michael Jordan fazer isso num nível excepcional. Eu acho que uma das maiores mudanças aí do... O Jordan se perdeu. É difícil, né? Começa a ficar meio ruim também. Mas acho que um dos maiores acontecimentos com 2 aí, como papel dentro de quadra, eu acho que ele ficou muito específico. Então, por exemplo, não tem aquele 2 que faz tudo normalmente. Ele sempre tem alguma falha muito grande no jogo. Então, normalmente a pessoa tem uns 3 alarmadores no banco. Pô, um que arremessa bem, um que defende bem, pô, o outro que, sei lá, velho, que vai dar uma energia a mais no time. Mas não tem aquele cara que faz Tem tudo. um drive melhor, né? Tem uma agressão Isso. mais bate melhor pra dentro. Isso. Por exemplo, hoje em dia, pô, Devin Booker, o SGA, o Shai, todos têm alguma falha em algum jogo. Pode ser grotesca, pode não ser, mas tem alguma falha que é significativa, pelo menos. E eu acho que isso que mais me pega. Nas outras funções estão indo por um caminho linear, né? De saber fazer tudo, de conseguir fazer tudo. Mas, por exemplo, a armadura não tá tão clara assim pra mim. Você acabou comentando assim, já foi pro momento atual, né? Isso, o alarmador. foi. O cara pensasse shooting guard, né? Shooting guard é porque o cara era chutador mesmo. O alarmador era isso, aquele cara que corria entre os bloqueios e tal. Que é mais ou menos, né? Começa com o basquete lá no começo, que não tinha tanta tática, né? E aí o basquete era muito passe pro lado e tal, então o shooting guard era importante porque não tinha linha de 3, mas é óbvio que a pessoa precisava arremessar de longe, né? Porque às vezes, porque senão é só botar os 5 jogadores pra marcar lá embaixo, né? E aí, exato, dá espaço, como é que naturalmente você tem mais espaço fora, né? E aí a gente vai citar até depois, mas John Havlicek, por exemplo, surgiu aí como um destaque nesse momento que não tinha linha de 3. O Jerry West também vai ser esse cara também aqui. Jogadores como o arremesso, eles arremessavam a Já está sendo citado. Já está sendo citado, mas vai ser citado mais a fundo.
Eles arremessavam a troco de quê? Já que não valia ponto. A troco de espaçar a quadra, né? Porque é importante fazer ponto. Não precisa ser ponto a mais, né? Não precisa ser de 3 ou de 2. Pode só ponto. Ponto já é importante, sim. Já ganha jogo, né? Geralmente ganha Quem faz fazendo ponto. ponto. Ou quem leva menos. Tem gente que não pensa muito assim não, mas é a verdade, acreditem. E aí fica meio assim, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo esquema de bloqueio, quando passou a ser um jogo mais tático. Então, o shooting guard geralmente era aquele jogador que saía correndo, tipo meio que o Klay Thompson faz atualmente. Acho que ele é meio shooting guard estereotipado, né? Assim, que vai correr, sair de bloqueio e vai arremessar a bola, tal. Defende bem também. Defende bem e tal. E é isso. E aí, a partir do momento ali, foram chegando alguns alas armadores muito versáteis, né? O Arthur citou o Clyde Drexler aí, que é um cara mais versátil, mas aí Michael Jordan. E aí veio, tipo, Allen Iverson. Já são os caras meio heterodoxos, assim, pra o que era a época, né? Michael Jordan, por exemplo, era um armador muito grande. Quem não sabe, Michael Jordan era muito maior do que os caras que marcavam ele, geralmente. Isso era um super ganho pra ele. Eu acho que o Byron Scott na final. Byron Scott, era o John Starks, era outro marcador. O próprio Reggie Miller, apesar de ser alto, mas não é tão forte, pois é. Exatamente. Por isso que o Michael Jordan é o que ele era, né? Porque o cara era muito diferente mesmo. E aí, bom, similar ao que o LeBron James faz hoje em dia, que ele é um ala a vida toda com a altura de ala pivô. Pra quem não sabe, o LeBron James é muito maior que os caras que marcam ele, pô. Tipo, muito maior mesmo. Hoje já tá ficando mais Isso. já Hoje não parece tão bizarro, mas se você pegar o vídeo de 10 anos atrás, você vai ver o LeBron James muito maior. De Sean Stevenson marcou o LeBron James naquela final contra o Dallas Mavericks. Pô, o Lance Stevenson marcou o LeBron James contra o verdade. O LeBron James é sempre muito maior, pô. E é um super bônus pra ele, como era pro Michael Jordan, é assim mesmo. E aí eu acho que é nessa pegada, né, primo? Acho que às vezes, pô, o alarmador ali dos anos 2000 começou essa função. Os Kyle Korver, de arremessar a bola, só arremessar a bola. Rip Hamilton. É isso. Eu acho que faltou, vocês citaram aí a questão do shooting guard, faltou a gente citar o Kobe, né? Que é quem tentou simular ao máximo ali o jogo do Michael Jordan. O Michael Jordan, aqui é consenso entre todos nós aqui, é o melhor, é o maior da história. Maior, acho que é consenso, é porque o Arthur tem... Maior, o Arthur ponto. vai ficar de coisinha. Depois vai ter um vídeo falando do Jordan e do LeBron, porque o Arthur Sigo calado, pai. quer fazer esse show. Então não é consenso. Mas maior é consenso. Mas aqui é consenso, aqui. entendeu? Mas Kobe também é um cara que revolucionou a posição. E acho que um detalhe também legal de citar, além de tudo que vocês falaram, é que num momento da liga, que a liga começou a ter um crescimento midiático mesmo, né, até para fora dos Estados Unidos, a grande posição era o shooting guard, era o 2 ali. Né? Não é à toa que, não só pelo jogador que é, né, o Michael Jordan, mas é aquele momento onde a liga começa a ter uma visibilidade maior, e aí isso se passa pelo Kobe. Não é à toa, por exemplo, o Kobe na China, se ele for lá, ele é idolatrado na China. Se ele fosse lá, quando ele ia lá... Em memória. Em memória, sempre. Quando ele ia lá, ele era idolatrado na China, e isso tem tudo a ver, logicamente, pelo jogador que ele é, mas também pelo momento que a NBA vivia ali de crescimento midiático, além dos Estados Unidos, ali da América do Norte. Então foi a grande posição ali, até hoje é a grande posição dos jogadores, assim, dos maiores jogadores, né? Principalmente o Michael Jordan. Mas você vê que aqui a gente foi citando jogadores que hoje em dia desempenham, como o Raul falou, funções, né? Mas a posição do shooting guard é que ele tem que ter algum recurso ofensivo que garanta ele dentro da quadra. Acho que esse é o ponto do 2. Seja o 2 de destaque, né? Isso. Porque quando você não tem esse 2 de destaque, você vai pro caminho completamente inverso. Você quer que ele defenda muito bem. Muito bem. Isso. Se ele não arremessa, se ele não pontua, então você abdica disso pra... Beleza, então pelo menos você vai defender. Anular o melhor jogador do outro time, o melhor guarda do outro time. Acho que o 2 ele vai muito disso. Porque assim, Raul e Arthur podem até falar um pouco melhor. A posição 1, voltando um pouquinho, ela é extremamente desgastante, né? Trazer a bola, pensar o jogo, pensar cansa, mano. Pensar cansa, acreditem. Trazer a bola, marcar o cara que está trazendo a bola. Então, muitas vezes o armador ele era tirado desse contexto de marcar o melhor guard, né? O melhor cara de fora ali, como a gente fala, do outro time. E muitas vezes essa posição caía da responsabilidade do 2 ali, do shooting guard. Então, ele tem que ser um bom defensor,
Mas se ele tiver uma característica ofensiva que garanta alguns pontinhos para ele, ele tá feito ali dentro da liga, né? Nem que seja contra-ataque. Exatamente, se ele tiver esse recurso, ele tem que ter alguma coisa que garanta ele por mais minutos dentro da quadra, ele tem que ter alguma coisa ofensiva para fazer com que ele fique mais tempo. É um jogador que tem que ter algum destaque, né? Não pode ser aquele jogador que é normal em tudo. Justamente, ele tem que ter alguma coisa que ele se sobressaia, exato. Seja na defesa, se tiver no ataque melhor ainda, mas muitas vezes é um jogador que você realmente, que dos dois lados da quadra ele tem que desempenhar alguma coisa de destaque, né? Como o Raul falou. Então a gente tem vários exemplos aí, tem várias funções, mas puxando daquilo, de ser uma coisa fundamental para a posição, eu acho que é isso. Ele ter um bom recurso ofensivo e se garantir na defesa. E aí é aquilo, né? Se o cara for um destaque, ele vai ser na defesa para anular o melhor jogador do outro time, ou no ataque para ele ter ali garantido os pontinhos dele, uns 20 pontos, que ele faça a diferença. É uma posição que hoje em dia, assim, não tem o mesmo destaque que tinha há anos atrás. Eu acho que não é só também pela mudança da liga, não. Eu acho que realmente a gente teve exemplos, como a gente citou aqui, de jogadores que são, Michael Jordan, Kobe, Mas eu acho que eu Allen Iverson. ficaria alerta com o Anthony Edwards, assim, talvez o Anthony Edwards, eu gosto muito do Devin Booker. O Arthur falou na questão do Devin Booker, de jogadores que têm alguma deficiência. Eu acho que o ponto do Devin Booker é que ele sabe que a parte defensiva dele é uma coisa que preocupa, mas ele tá... Exatamente. Para mim esse é o ponto, por isso que eu gosto muito dele. Porque ele é absurdamente bom ofensivamente, ele sabe muito bem o que ele pode desempenhar na quadra, que é um ponto muito importante às vezes. Muita gente é talentoso, mas não sabe o quanto é talentoso, né? Eu acho que o Devin Booker ele é bem consciente com relação a isso, e a consciência de jogo dele ultrapassa isso quando ele a cada ano evolui defensivamente, porque é uma coisa que se cobra dele. Para ele atingir um patamar que para ser campeão da liga, enfim, que é o que eu tenho certeza que ele está buscando ali. E para mim, mesmo com o Kevin Durant lá, a gente vai falar do Kevin Durant, porque não tem como não falar do Kevin Durant, até na próxima posição, mas é o principal jogador do Phoenix Suns. Eu acho que se tudo der errado, quem fica é ele. Porque é o time para fazer em volta dele. Mas nem sem querer especificar muito um jogador para a posição, eu acho que o ponto é esse. É uma posição que não é porque a liga mudou a ponto de que foi uma posição que perdeu um pouco o holofote. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o holofote estava tão grande, jogadores tão gigantescos, que aí deu uma diminuída, pô. Mas a gente tem bons exemplos. Klay Thompson, Devin Booker, são jogadores que têm seu valor, que vão fazer parte da história da NBA. O Klay Thompson não foi citado entre os 75, mas ali quando a NBA fizer 100 anos, talvez, acho que o Klay Thompson vai estar lá. Agora você falou aí também o Chris Middleton foi importante. Chris Middleton, é verdade, realmente. Alarmador é uma posição fundamental, assim, né? Agora tem bons jogadores na função. O Chris Middleton tá jogando de 3, pô. Não, mas ele flutua entre essas duas, né? Mesmo que ele porque vai entrar no mérito que o NBA não tem mais posição, né? Não, mas por exemplo, você vai falar, se você imagina o Chris Middleton, você não pensa nele como um 3. Se você estiver montando um time, você vai querer. O seu primeiro ponto vai ser botar o Chris Middleton na 3. Acho que a sua primeira tentativa vai ser botar ele na 2. A depender do resto do seu roster, né? Dos jogadores que você tem, você completa ali. Não sei. Porque ele jogava num time que tinha PJ Tucker, Giannis e Brook Lopes. Não, ele era o 2, foi quando campeão. Exatamente. Assim. Então foi 2, por esse tudo bem. Mas acho que a maioria dessa carreira ele jogou de ala. Mas ele flutua ali, ele faz as duas posições muito bem. Agora, o Fernando falou aí um ponto que é importante. Não sei, às vezes as pessoas jogam mais ou jogam menos basquete, jogam um nível maior, jogam um nível menor. A gente aqui jogou no nível não tão alto, assim, não foi profissional nem nada, mas a gente disputou algumas competições legais, interessantes, com pessoas que jogavam profissional, inclusive. Tivemos companheiros de time que jogaram muito, aí sim, jogaram num nível muito alto, né? E é sempre muito interessante conversar com eles. E aí uma parte interessante para trazer aqui, que você falou um pouco da função da armadura. Atualmente na NBA essas duas funções se confundem um pouco, né? A armação e a alarmação, os dois jogam são meio que dois, eles jogam são dois armadores ou dois armadores. A gente tira pelo All-Star, né? Isso. O All-Star é esse parâmetro, pelo que a NBA pensa, né? Isso.
É o guarda. Você né? seleciona o guarda, é isso. Ah. Por isso que o James Harden jogava de alarmador e quando voltou, foi jogar de armador, tipo... Não mudou nada. Só mudou porque ele não consegue fazer tanto ponto, mas... Mudou mais a forma como o time joga, porque antes jogava totalmente em função Isso. dele, hoje em dia ele no Philadelphia, ele joga em função do Embiid, né? Isso. E só para mostrar, o James Harden é um exemplo, né? E, assim, mesmo com a mudança, ele continua sendo um jogador Destaque. destaque, para Exato. mim um dos melhores aí também que Aí dos você últimos tem o anos. Drew Holiday, que jogou de 2, jogou de 1, jogou de 2, jogou de 1. É isso que eu tô falando, assim, essas duas posições que eu tô falando é que elas não mudam tanto hoje em dia. Mas é isso que o Fernando falou. O destaque para o armador, meter bola e fazer mais pontos. Acho que os times tentam manter essa fórmula. E agora, Ter um bom controle de bola também é para as importante. duas posições. Não é tão importante Exato. o passe, por Isso, exemplo. isso. Se o jogador tiver um passe, ótimo, mas não é um caso, é um bom controle de bola, né? Isso. Eu acho que eles pegam dois armadores e quem tem menos talento acaba fazendo a função de jogar fora da bola. Né? Isso, que tem menos talento ofensivo, né? Isso, É. acaba fazendo essa função. Isso. Que aí fica caracterizado como 2 muitas vezes, né? Isso. Que aí você imagina que o cara que tá com a bola é o 1 sempre. Aí fica. É isso que a gente tá falando de função, que a gente pode trazer depois. Mas por fim eu queria que o Fernando comentou aí sobre pensar jogo e tal. E aí eu queria falar que a gente jogou no nível de basquete onde o armador faz alguma diferença. Porque uma coisa que a gente não falou também é que determina o ritmo do jogo em geral, né? Quem tá com a bola determina se vai jogar a bola logo ou se vai segurar um pouquinho pro time chegar e organizar um pouco mais e tal. E aí, pra quem acompanha aí e não jogue tanto, e aí uma coisa que a gente já consegue pelo livro que a gente jogou é, cara, isso dá trabalho, entendeu? O Fernando falou, cansa, pô, porque o armador tem que ficar percebendo isso. Às vezes você tem uma jogada muito boa, rápida, mas o cara tá marcando, todo mundo cansado. Vale mais a pena todo mundo descansar. E o armador tem que perceber isso, não sabe? E é uma responsabilidade demais. O armador tem que ver quem tá sofrendo falta, quem tem muita falta no outro time e tal. Acho que eu e Arthur, a gente começou a jogar basquete com o mesmo treinador, apesar de ter menos contato. Mas o armador, por exemplo, o nosso treinador, era obrigado a saber todas as faltas de todos os jogadores em quadra. Então, quando o treinador me chamava, e quando alguém tinha muita falta, o meu treinador nem falava nada comigo. Ele só simplesmente esperava que eu soubesse, e ia lá, e fosse lá, fazer uma troca pro cara, o meu melhor atacante ficar com ele, esse tipo de coisa, sabe? E aí, Esse tipo de leitura, né? Isso. Porque assim, se espera que todos os jogadores tenham essa leitura, mas se espera ainda mais que o armador tenha. E eu acho que você está falando isso é fundamental para a gente entender um pouco esse contexto atual da NBA, que hoje o jogo ele é muito mais acelerado, né? A gente fala do pace. Isso tem tudo a ver com a responsabilidade que o armador adquiriu, né? De ser um cara mais pontuador, né? Antes, por não ser um cara tão pontuador, ele segurava mais a bola, né? Então, isso desacelerava um pouco mais o jogo. Hoje, por exemplo, um Kyrie Irving da vida, se você deixar, não, ele vai bater pra dentro e vai te engolir ali, vai te dar um cross e vai fazer a cesta em menos de 7 segundos, até voltando pro outro podcast que a gente falou, entendeu? Então, o armador ele foi criando, foi tendo mais liberdade e, naturalmente, o jogo foi se acelerando um pouco mais. Não é só por conta disso que o jogo acelerou também, mas que isso tem um papel fundamental. Você fundamental, acaba né? criando um que na verdade é um alarmador junto, né? E o alarmador na verdade é um junto. Então você perde aquela responsabilidade de ficar segurando a bola porque ele vira outro pontuador, ele vira outro acelerador em quadra. justamente. É isso aí. A gente vai abrir aqui e começar a falar agora um pouquinho da 3, né? E a posição 3 eu acho que é uma das mais engraçadas de ver a mudança, porque ganhou muita estatura, né? Você começou a ver muito atleta tentando jogar de 3, assim. Até o próximo Kevin Durant é sempre isso. É sempre o cara que não bate a bola tão bem, mas que a galera pode se desenvolver e jogar na 3. Fala. Eu sei. É sempre assim, né? É um sonho. O pivô ali que quer sair um pouco mais quer jogar um pouco mais aberto, ele vai pra onde? Vai pra 3. Aí essa foi essa tentativa da NBA, né? E você vê um cara como o Kevin Durant. Porque quando o Kevin Durant entrou não tinha muita essa tentativa não. Acho que o Kevin Durant foi um dos impulsionadores dessa mudança. Sem dúvida. Assim. Você tinha caras que eram muito grandes que faziam posição de 1 e 2, tipo Chris McGrady, né? Magic Johnson já citado. Mas você não tinha um cara do tamanho do Kevin Durant fazendo a 3, né? Você via cara do tamanho do Kevin Durant fazendo a 4, que é o Kevin Garnett. É a mesma história, o Kevin Garnett. E o Kevin Durant, os dois mentiram na altura do Combine, eles não se mediram no draft. Porque quem é 7-0 joga de pivô na NBA, isso era uma regra. É um número marcante, né? Era uma regra anterior na NBA, antes dessas mudanças todas. Então, na NBA era assim, então, e eles eram 7-0.
Mas se você olhar hoje, a medida do Kevin Durant tá lá 6'11", 6'10", ele mente. Ele mentiu e ele nunca mais se mede, porque o jogador pode escolher não se medir. E o Kevin Garnett é a mesma coisa. O Kevin Garnett foi para jogar na função 4 e o Kevin Durant foi para jogar em qualquer outra função que não fosse pivô, que ele não gostava. E ele acabou se dando muito bem como 3. Né? Acho que ele não queria jogar de ala pivô também, eu acho. Porque naquela época ainda jogava muito dentro a ala pivô, né? Então ele queria jogar fora, dependendo se fosse de 2 ou de 3, mas o Kevin Garnett desceu de 5 para 4 e o Kevin Garnett de 4 para 3. Por aí. E aí a coisa que a gente tem que falar da função 3 é que ela foi virando mais presente no ataque no geral, né? Ela foi ficando mais presente em todas as partes do ataque, né? Você vê, o Scott Pippen, por exemplo, é um dos primeiros que as pessoas chamam de point forward, né? Um dos primeiros. Tem gente anterior, mas é que o Scott Pippen é bem marcante. No time do Michael Jordan você tinha o Steve Kerr, justamente, que era o spot-up shooter, e aí quem ficava com a bola era o Scott Pippen no ataque, armando a bola, dando a bola pro Michael Jordan. E aí, enfim, deu muito sucesso, né? Teve muito sucesso jogando assim. E eu acho que é um ponto interessante você vê de mudança, né? O 3 passou a participar muito mais do ataque do que apenas pegando rebote e pontuando, que era a função anterior, né, dele. Isso, eu acho que também o papel do 3 foi mudando em questão de ter que fazer, como eu falei do 2, que tinha que ter alguma coisa de destaque. O 3 hoje em dia já não tem tanto. Então o 3 tem que fazer de tudo. O que for o ponto fraco do outro time é onde ele vai trabalhar. Pô, o outro time não sai tanto no arremesso, ele vai arremessar assim, pô, os caras são menor, vou pra dentro. É um coringa, né? E um coringa, isso tem que ser esse cara. E quanto mais versátil o cara da posição 3, melhor pra chance. Você vê hoje, os 3 não tem uma fraqueza clara. Pô, o LeBron James não tem, o Kevin Durant... O LeBron James é um pouco mais antigo, não arremessa tão bem ainda, né? Quanto é hoje exigido atualmente, né? O controle de bola do LeBron também puxando pro início da carreira dele. Foi uma coisa que ele desenvolveu foi uma coisa muito bem. Foi uma das melhores fundamentos, um dos fundamentos que ele mais desenvolveu. Não é à toa que hoje ele joga como armador, né? Também em função disso. É uma coisa que tenho certeza pelo atleta que ele é, que é uma das coisas que ele priorizou na carreira e realmente ele desenvolveu muito bem. E esse é um dos pontos do LeBron James, né? Ele foi percebendo a evolução e ele foi evoluindo junto. Não foi que ele foi ultrapassado por ninguém. Ele é a referência do 3 moderno. Justamente, exatamente. E eu acho que isso vai... Eu acho que também é questão de referência, que eu acho que você falou. Pô, eu acho que os caras hoje em dia têm referência de 3 como o LeBron James. Qual é a fraqueza do LeBron James? Diretamente. Porque ele tem a baixa média. Nenhuma muito claro. Só arremesso. Eu acho que vão se moldando a partir de caras que você acompanha que foram ganhando destaque na posição. E eu acho que é isso da 3, acho que não tem nada muito especial. Isso que vocês estão falando aí, o Pino pode falar até um pouco mais também, é que, tipo, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo foi um cara que foi pensado em algum momento para jogar na 3. Já tá de 2. Pois é, mas por que ele não conseguiu? Justamente por isso que eu estou falando, né? Ele não faz tantas coisas tão bem para ser a 3, né, Pino? Justamente. Acho que uma coisa da posição que me chama muita atenção é a questão da força, né? O 3, ele está atribuído a essa questão física, essa questão da força. Não é tudo que vocês com certeza vão ter essa memória do ala de força, né? Da bandeja de força. Quem faria isso era o 3. E às vezes o 3, por situação de elenco que você tem, enfim, não precisa nem ser ter um cara tão alto antigamente. Logicamente que quanto maior, a gente sabe que o Raul é um dos caras que mais defende essa questão da altura, que às vezes, muitas vezes passa despercebido, mas faz diferença, a gente sabe que faz. Às vezes na televisão a gente não consegue mensurar um pouco, ter essa dimensão do tamanho, mas uma altura faz diferença. A gente citou aqui a questão do LeBron James, do cara, você está sendo marcado por um cara menor, você vai levar vantagem. Se você for inteligente, você leva mais vantagem ainda. E pra você ver uma diferença de altura de 6 centímetros na televisão é muito difícil, né? É difícil, mas agora, dentro na da realidade quadra... faz super diferença. 6 centímetros é um negócio avassalador, assim, quadra. Com certeza, dependendo ainda do contexto, pode ser ainda mais, né? E aí o ala 3, ele era muito vinculado a essa questão da força. E aí isso se atribuía até a uma falta de drible. Eu acho que a posição também se remodelou. E aí a gente está indo também dos mais baixos para os mais altos, né? Do 1 para o 5. Eu acho que o 3 ele é realmente um ponto de equilíbrio, né? Na figura realmente né? 1, 2, 3, 4, 5, o 3 está ali no meio. Mas eu acho que ele marca um ponto de equilíbrio ali
dessa mudança da NBA. Eu acho que o Kevin Durant é um ótimo exemplo, o LeBron James é um ótimo exemplo, porque são jogadores que mostraram. Acho que a posição 3 é a posição que mostra que o jogador realmente ele tem que saber fazer várias coisas para poder estar dentro da liga, para poder evoluir dentro da NBA. Então, foi a partir do 3 ali que o pivô começou a ver que ele pode jogar um pouco mais fora, tendo um pouco melhor, um drible um pouco melhor, porque a questão da força já estava atribuído, né? O pivô naturalmente tem que ter mais força, mas aí ele pecava numa questão de controle de bola, de arremesso, né? Acho que o 3 também simboliza muito essa questão do arremesso, porque é um cara que não adianta você só ter um drible se você jogar fora, porque você vai ter uma dificuldade para infiltrar se o cara realmente saber que você não tem um arremesso, né? Ele vai te dar um espaço ali de marcação que se ele bater para dentro o cara vai ter tempo de reagir, né? Então o 3 eu acho que ele simboliza muito justamente isso que vocês falaram, a questão de ser o Coringa, né? Então hoje em dia, como a gente falou lá no início, todos os jogadores têm que ter essa função de Coringa, né? Saber desempenhar tudo, cada vez mais se exige isso. Mas o 3, acho que ele desde o início se pedia isso, né? Desde o início o 3 ele foi vinculado a esse jogador de que, no mínimo, eu acho que ele tem que ter essa questão física, essa questão da força, mas hoje na liga se pede muito mais que ele tenha cada vez mais recursos, justamente por ser aquele fiel da balança ali, né, de poder transitar entre as outras duas posições, né, sem ser a própria 3. Então, para mim, logicamente que a posição 1, a posição 5 sofreram muitas mudanças, mas acho que a 3 é justamente a posição que simboliza todo esse contexto atual da liga, de que o jogador ele tem que estar cada vez mais completo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Acho que marca bastante a posição 3 por causa disso. Eu não sei se vocês já falaram da 3 aí o suficiente, acho que eu gostaria de aproveitar assim, um jogo de palavras que tem, né? Tipo, o Fernando está citando aí muito o ala de força, e é engraçado porque justamente em inglês, né, o power forward é o 4 geralmente, o que é engraçado, porque o que o Fernando falou é exatamente o que acontece. O 3 sempre teve um destaque, né, fisicamente, porque o 4 era visto como um outro pivô. E aí o 4 só vira power forward, recente, depois da década de 90 ali, né? Nos anos 2000 que ele começa a virar forward mesmo. Que é isso que o Fernando falou. Eram 2 pivôs e o ala era o ala de força. E você tinha o outro ala menor para meter bola, que era o outro guard. Se ficou confuso, vou falar mais claro. Tinha um armador. 3 alas. Tinha um armador. E você tinha 2 pivôs. Porque os times jogavam com 2 pivôs. Então sobrava 2 posições. Tipo o que é o Cleveland hoje, né? Jogando com 2 pivôs, né? Isso, pronto, exatamente. Então você tinha 2 funções, o ala armador e o ala. E aí nesse contexto, o ala seria o cara mais forte. Justamente isso que o Fernando está fazendo. E aí aproveitando essa brincadeira com as palavras do inglês, né? Justamente, porque em português é ala pivô, né? A palavra é ala pivô em português, para deixar bem claro. E aí, aproveitando essa brincadeira, o power forward, que é a ala pivô no Brasil, no português. Power é força, né? Só para contextualizar também. Passando aquele bicho, quem tava vendo o vídeo hoje, pô? Rodrigo Góes? Rodrigo Góes, É o power força. Power forward, ala de força. Ala de força. Então tem isso. E aí o ala de força, justamente, o power forward, o ala pivô. Posição 4, né? 4, ganha um destaque maior ultimamente quando ele deixa de ser um pivô e passa a ser um outro ala, né? Justamente. Ele vira o outro ala de força. E aí ele passa a ter que meter mais bola, né? Eu acho que, vou até passar por Arthur depois, mas eu acho que o 4, ele também tem que saber transitar ali entre o 5 e o 3, né? Ele tem que ter essas... Quanto mais ele conseguir jogar nessas duas, ele vai ter mais destaque, né? Mas o 4, ele antigamente... Também é uma posição que sofreu essa mudança por conta da liga, né? De todos esses pedidos da liga ao longo do tempo foram mudando, né? Então o 4 também teve que se adaptar. Mas é uma posição que acho que de todas, quero até saber a opinião de vocês, mas acho que na minha opinião é a que menos sofreu umas mudanças mais rígidas, né? Eu acho que o 4 ele ainda
consegue transitar bem ali na função específica do 4, que é ter também um bom jogo de pés, né? Ali um jogo no pivô, ser um cara mais forte, que consiga marcar às vezes o pivô do outro time, né? O cincão mesmo do outro time, por ter essa característica física. Ele não precisa necessariamente às vezes ser um cara muito alto, logicamente, tudo que a gente está falando aqui. É importante a altura, mas nem necessariamente ele precisava ser um cara muito alto. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, PJ Tucker, que a gente já citou aqui, é um 4 na essência, né, do jogador. Draymond Green, que não são tão grandes, não são tão fortes. O Draymond Green já simboliza bem essa mudança, né, do que é o 4. Né? Mas antigamente o 4 ainda precisava ser um cara mais presença, né, assim, de força para proteger um garrafão ali, né? Ser um cara um pouco mais móvel que o pivô antigamente, né? Então é uma posição que também sofreu mudanças, que todas sofreram mudanças, mas o 4 ele acabou não sendo tão rígido. Apesar que a gente tem, acho que a posição hoje do 4, se tivesse jogadores da época que o 4 ainda era bem mais fundamentado, né, como por exemplo Tim Duncan, estou usando exemplos aqui que são jogadores que são fora de série, mas que vai pelo fundamento do cara, que é um jogo de pés, é um jogo de bloqueio, jogar em dupla no pick and roll, no pick and pop, nesse tipo de situação que ele leva vantagem, né? Hoje em dia a gente vê menos, na minha opinião, 4 assim, com esse fundamento tão presente do que precisa ter um 4. Hoje eu acho que ele desempenha outras funções. Mas se tivesse um jogador naquela época que tivesse esse tipo de trabalho, eu acho que ainda assim se adapta muito bem. Então, fundamental do 4, acho que é isso. Ter esse jogo de pés, ter essa presença no garrafão com rebote, né? No pick and roll, no pique, né? Mas é uma posição que na sua essência ali, acho que mudou, é o que menos mudou dentre todas, né? Acho que você pegou aí principalmente essa mudança da época 2000 pra frente, né? Se o cara pensar para trás, você vê o ala pivô, primeiro que os times jogavam eram bem pequenos, os times que jogavam, né? A gente tá falando da NBA, né? Deixando bem claro, quando a gente tava referência de altura, tudo sobre a NBA. Então, claro, o basquete mundial, por exemplo... Os caras ainda eram gigantescos, né? Mas você pega o basquete mundial, por exemplo, o Iago Matheus é um armador de destaque e é um armador pequeno, por exemplo. Mas ele tem super destaque. O Benite, por exemplo, que é outro armador, armador brasileiro, é um armador pequeno. Só pra dar essa diferença, a gente tá falando de NBA aqui, né? Eles são jogadores consagrados assim, jogadores respeitados. Uma carreira belíssima, isso, jogador tá se provando aí, né? Lógico, mas jogou bem nessa carreira agora também. O Benite é consolidado no contexto europeu. Um jogador bem regular, inclusive. Pois é. E aí trazendo para esse contexto, assim, na NBA antes jogavam com jogadores muito pequenos, no começo. Falando aqui de Chamberlain, de Russell, esses caras eram pivôs e eles jogavam com jogadores pequenos ao redor. E em algum momento se subiu a altura para marcar esses caras que eram muito grandes. Então entrou entrou um outro ala pivô, né? Entrou aquele outro pivô, foi se transformando, né? Passou a ser o ala forte em algum momento, que é o ala para dobrar, e depois passou a ser o outro pivô. E aí, temporalmente, né? E aí a gente entra aqui na época do outro pivô, ali a época dos anos 80, do time do Johnson. O time do Magic Johnson já era meio diferente, porque ele jogava... Kevin McHale era um outro pivô. Isso, que é do Boston Celtics, exatamente. O time do Boston Celtics representa muito bem isso, né? Jogava com dois pivôs, o Parrish, o McHale, e ainda tinha mais um, que o McHale era o reserva. Continue falando, eu já lembro. Então ele jogava com o time. Bill Walton. Tinha o Ralph Sampson e o Akin. Pai do Luke Walton. Tentaram jogar junto. Acho que é. Pai do Luke Walton. Não sabia. Não, posso estar errado aqui, mas... Eu sei que o pai do Luke Walton jogou basquete. E jogou no Boston. Profissional. E jogou no Boston também. Tenho quase certeza que é o pai do Luke Walton, mas não vou cravar aqui não. Aí o que aconteceu foi isso, assim, ao longo dos anos, esse jogador virou um segundo pivô. E aí a última transformação é justamente isso que o Fernando falou. Que ele vira um pivô que arremessa muito bem de três. Que é o cara que tem que fazer os moves, que é grande. Bill Walton, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele aqui, o pai dos Bulls do Google. É isso mesmo, Bill Walton era o pai do... E aí o ala pivô virou esse pivô que arremessa a bola de três agora, atualmente, né? Que é a última formação. Por isso que o Fernando falou que ele não mudou muito. Porque nos últimos 20 anos, ele passou de ser um segundo pivô para um segundo pivô que mete bola de três.
E agora, claro, tem que defender um pouquinho melhor o perímetro, porque o outro atleta, que ele vai marcar, mais bola depois também, né? Eu acho que, na essência do nome, eu acho que o ala pivô passou a existir ali no final dos anos 90. Acho que jogava como realmente o segundo pivô. Acho que aí na década realmente teve um ala pivô, entendeu? Na essência da palavra, um cara que consegue jogar um pouquinho fora ali, pô, nem que seja na média distância. Verdade. Mas antes disso não tinha isso. Era o segundo pivô mesmo. Era o segundo pivô. E eu acho que nasceu ali no final dos anos 90 o ala pivô, acho que bom. Não, o cara, a gente vai pensar, tipo, o Charles Oakley e o Patrick Ewing. Todo mundo sabe que o Patrick Ewing é pivô. Mas porque ele era o melhor. Exato, mas ele jogava com o Charles Oakley, quem arremessava bem era ele, não era o Charles Sim. Oakley. Só pra dar um exemplo aqui, pra ficar claro aqui o que a gente tá falando. Exatamente. Eu acho que o Karl Malone foi um dos primeiros a fazer isso, mas um pouquinho antes da final dos anos 90, mas ali, Kevin Garnett, o Tim Duncan, esses caras, Dirk, pô, todos jogavam ali na média distância, não precisavam pegar a bola ali embaixo do aro, pô, na meia-lua e ter que girar por dessas. Mas acho que a essência da ala pivô veio dali, foi evoluindo mais para ala do que para pivô hoje em dia, Exato. que era algo necessário. Mas hoje em dia chamo de ala pivô moderno, né? São os caras que saem batendo a bola de um lado. Deixa eu me lembrar da história da Marcus Cousins, sabe dessa? não, Qual era o técnico dele? É de Kentucky. do Calipari. Aí, pronto. Era ele e o John Wall no time, né? Era fortíssimo aquele time do Kentucky. Isso. Aí ele disse que pegou um rebote. Aí disse que trabalhou o verão todo, né? Pra chegar bem e tal, não sei o que. Aí pegou o rebote, saiu batendo a bola de um lado da outra. Isso em 2010 ainda, né? Pô, faz muito tempo, assim, 13 anos. Saiu batendo a bola do nada. Pi, para. Puto. Eu tenho o John Wall, que foi o melhor jogador do high school, e você quer sair batendo a bola, tá ligado? É mais do que a gente falou agora no último vídeo do Top 25 jogadores, né? Os caras de Kentucky, É verdade. Tem função. tem função definida. Bem definida. E aí, o Calipari nunca vai deixar o pivô dele sair assim. Não é assim que joga basquete. Isso lembrou alguns jogadores Não, da nossa época. Parece que a gente também. Tá ligado? Mas, tipo, lembrou alguns que jogaram com a gente também, que queria se jogar fora, É mas. influência, não né? jogava. Influência. Total. A gente viveu essa época de influência de transição, né? Que os jogadores mais altos começavam a gostar agora de querer bater bola, levar bola e tal. Que é super interessante ter acompanhado. Né? O sonho do 5 é virar um, né? É O isso. sonho do 5 é eu vou chamar a jogada, eu que vou trazer. O sonho do 5 é essa. Não, todo 5 tem o sonho de. Cara, eu vou levar a bola. Lembrou também aquele filme Amador, já viu do Netflix? Já viram? Aham. Aí tem aquele pivô que é o microwave, que Aham. se chamando microwave, que é micro-onda, né? Isso que é geralmente de armador. Que ele né? só fica querendo arremessar de 3 pro cara do leste europeu, 2,10 m, só fica querendo arremessar de 3 e o técnico pistolaço, velho. Meu irmão, vou pra dentro, não sei o que. Acontece, né? Nem todas as suas evoluções são perfeitas, né? Exato. Tem seu. E aquilo que você falou também, né, Fernando? Pontos. Parte importante do bom jogador é saber onde ele é bom, né? Pô, isso aí é fundamental. De verdade, tem jogador muito talentoso que não tem noção disso e aí perde por conta disso. Seria muito melhor se ele tivesse essa noção. Mas infelizmente é uma autonoção de si mesmo, né? Que nem todo mundo consegue alcançar isso pra dentro do jogo, né? Mas se tem jogador que se soubesse um pouquinho, eu posso contribuir com isso aqui. Eu vou jogar só isso aqui, tá ótimo. Dennis Rodman, né? Pegava exatamente. rebote e passava a bola. Exatamente, Acabou. exatamente. Ter consciência de o que é o seu time, né? E como é que você pode agregar nisso. Aí a gente passa de vários contextos aqui. Tem um psicólogo aqui do Esporte. Do Do esporte, esporte. né? Você falou do esporte. Ainda não, quem sabe um dia. Informação. Jornalista ele já quer ser, Já mas quer ser. psicólogo não. Eu já sou, É eu que já sou. quando ele frequenta a aula, ele percebe que ele tem que ter responsabilidade quando ele fala. É complicado. É verdade, é complicado. Mas assim, que entram questões de vaidade, entram questões que ultrapassam a quadra, que possibilita o jogador ter consciência de si mesmo, de o que ele pode ajudar. Mas o jogador que tem, ele já consegue contribuir muito. Fica a dica aí, você quer começar a jogar, tá jogando, o que eu posso evoluir? Não, pensa o que você pode... Ajudar o seu time a ganhar. Descubra o que você é bom e faça. Não, tipo aquilo, né? Você corrige os seus defeitos no treino, tá ligado? Não é no jogo que você vai corrigir seus defeitos, não é no jogo que você vai experimentar coisas. No jogo você faz o que seu time precisa pra ganhar, tá ligado? Aliás,
Já tive discussões homéricas por causa desse quadro. Um jogador até saiu do time. O Arthur era meu companheiro do time, lembra? Por causa disso, pô. O cara tem que fazer o que ele é bom, sabe? Vai começar a inventar, você não tá no treino e eu quero ganhar, licença. Eu sinto muito. Para mais dicas de coach aqui, basquete, Pode mandar um e-mail aí. manda um e-mail aí, 30 dias grátis em dentro dar o curso. Coaching, cara. Pode mandar um e-mail aí para Já vocês manda que com faltam vídeo. uma gmail.com, pode mandar que a gente dá essa consultoria aí. Consultoria de basquete. Mas indo para a última posição, né? Mas não menos importante, por mais que muitos pensem, Pensavam, né? Que agora- nos últimos 3 anos fica difícil falar isso, né? o fenômeno, os últimos 3 anos trouxe o pivô inteligente, o cincão inteligente, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que o 5 também é a grande posição que mudou aí ao longo dos anos. Se não for a que mais mudou, né? Eu acho que fica ali entre o 5 e 1, que simboliza muito bem esse extremo, né? Porque eu acho que a NBA ela tem tentado Minimizar. ela tem tentado tornar tudo um só ali, vamos dizer assim, né? Então, os que mais sofrem, ou sofrem mudanças, né? Não no sentido negativo de sofrer, né? Mas que sofrem mudanças são os extremos, é o 1 e o 5. Então, o pivô, ele realmente, antes ele tinha uma função, hoje em dia ele tem um leque de funções. Mas parte daquilo que eu acho que é fundamental em toda posição, né? Cada posição tem seu fundamento, que é um bom jogo de pivô, um jogo de pés, né? Jogar de costas para cesta, jogar no poste baixo, no poste alto, fazer um bom pick and roll. Pode não parecer, mas o pick and roll ele é fundamental no jogo. Às vezes a gente passa batido, né? Mas inúmeras situações. E não só nas duas pessoas que se envolvem no lance. Justamente, tem o pique, né? O pick Isso. and roll, explicando, né? Eu vou jogar pra você. O pick and roll é aquele momento onde o jogador, com a bola, pede um outro jogador que venha fazer o bloqueio e joga junto com esse jogador. Isso. E aí, O pique, que é esse momento dele estar bloqueio. impedindo, né? O bloqueio. Corta-luz. E o roll, que é o giro ali, né? Direção Muita à gente cesta. tem muito pivô que só faz o pique. Fica parado no roll e quebra o armador, né? Eu sei que tem. Mas esse pick and roll é fundamental. Tem o pick and pop, que é quando o armador, o pivô que faz esse bloqueio, em vez dele descer, ele sobe, né, para receber esse passe e poder arremessar. E tem o pique, na essência, só o pique, Só bloqueio. que é num momento onde não está com a bola, você está bloqueando um outro jogador que também está sem a bola e ele vem e aproveita esse bloqueio para criar um espaço, receber essa bola, receber esse passe e ir para a cesta. Então o pivô tem que ter isso. Ele tem que ter, hoje em dia ele tem que ter inúmeras outras coisas, um bom passe, antigamente também não era tão cobrado, mas ele tem que ter essa essência, né? Eu acho que isso não foge, isso não muda, como não muda na questão do armador. Claro. Você falando do pick and roll aí é fundamental para entender assim. O pick and roll, como o cara tem um pivô que faz esse roll aí que o Fernando falou, que é você faz um corta-luz, né, e gira em direção à cesta para receber em progressão, né? Esse geralmente é um pivô gigantesco, em progressão é muito difícil de marcar. Não precisa nem driblar, né? Nem driblar, você recebe dar os 2 passos já indo para cima do cara. Muitas vezes é melhor não driblar. né? Justamente, que é o controle de bola que não era cobrado do pivô, que hoje em dia já é mais cobrado. Né? Isso. E aí o que a questão é que esse pick and roll mexe com todo mundo ao redor da quadra, né? Que a defesa tem que ajudar o pivô gigantesco em progressão, tem que vir o cara do outro lado fazer a cobertura, e aí o armador tem um passe a mais. Então esse pick and roll, como o Fernando falou, envolve toda a quadra, né? Não são só os dois mexendo. E aí, bom, isso claro, se os caras que estiverem envolvidos saberem disso, né? Tem que saber, tem que saber que tem outros atletas que podem ficar livres, que não só você que tá com a bola ou o fulaninho O cara que que tá fez jogando o ali teu junto com bloqueio. você ali naquela Isso. hora. Né? Tem que olhar a quadra toda. E aí eu acho que nesse momento é super importante de entender que o pick and roll mexe com todo mundo. Dito isso, velho, eu acho que eu queria destacar aqui uma função que o pivô tinha, e que é uma discussão que aconteceu aqui. O pivô sempre teve a função primordial de defender o aro, né? Que eles chamam lá no NBA de rim protector. O protetor do aro. Literalmente, a tradução literal é protetor de aro. Que é o cara que fica ali embaixo para dar toco. Coberto. Anthony Davis. O Joel Embiid também faz isso. Anthony Davis eu acho que é um dos melhores nisso aí. Pois é. E aí, então... Mesmo não sendo um cincão, né, o Anthony Davis, apesar dele também simboliza um pouco dessa mudança do Isso. jogador, né? O Anthony Davis já disse que prefere jogar como 4, né? Isso. Mas ele várias vezes faz a função de 5 e ele faz muito bem. Ele E joga isso é uma melhor das de coisas cinco, que ele inclusive. melhor faz. Isso é uma das melhores coisas que ele faz, é ser o protetor do aro.
que é justamente, às vezes um cara corta, né? Aí tá vindo livre aqui, achando que tá, vou fazer a bandeja aqui lindo. Vai o Anthony Davis dar uma raquetada na bola. Esse é o protetor do aro, né? Exato. Às vezes não necessariamente só com o toco, só de estar na presença do cara ali. Só de atrapalhar. Só de ele estar ali, o cara às vezes dá em vez de bater pra dentro, volta, dá um passe, já... Acontece. Dá uma refugada. Acontece, a gente sabe. Esse protetor do aro. E eu esqueci de falar também, pegar rebote, né? Fundamental o pivô pegar rebote. E aí, essa função defensiva sempre foi muito valorizada, né? Principalmente porque os caras que a gente... Por exemplo, o Bill Russell, que é a primeira lenda, provavelmente a primeira lenda do esporte do basquete americano, era conhecido por ser um grande defensor, na verdade. O destaque dele era ser um grande defensor. E aí, a partir daí, tipo, o Wilt Chamberlain já era um cara meio dúbio, porque ele não defendia tão bem contra o Russell, mas atacava muito melhor, e aí ficava nesse embate, e aí o que falam é, o Bill Russell tem 11 e o Wilt Chamberlain tem bem menos. Também O Bill Russell Quando eu começar a falar do Boston Celtics, continua. Tinha essa diferença, né? E aí ficou caracterizado como importância pro pivô defender. É por isso que você vê uma dificuldade de aceitar o Jokic, por exemplo. Por isso que toda vez sempre atacam a defesa do Jokic. Mas o Jokic nem defende tão bem. O que é bem até mentiroso até. Ele não é um pivô. É porque é isso, o ponto é, ele não é um pivô tão defensor quanto o Joel Embiid, quanto o Giannis Antetokounmpo, quanto o próprio Brook Lopes, o Anthony Davis. Ele não defende tão bem quanto esses caras. E ele defende de uma forma diferente, ele não dá toco, ele cobre espaço. Atrapalha o máximo, tenta atrapalhar ao máximo. Mesmo assim não faz tão bem que dentro dos caras, mas é cobrado que o pivô faça isso muito bem. E é por isso que eles botam como ponto negativo pro Jokic, e até por isso que algumas pessoas até perdem a mão na linha, na crítica, e dizem que ele defende mal. Não defende mal, ele só não defende tão bem quanto se espera do pivô, quanto do ring protector, exatamente, do protetor do aro. Você não vai ver o Jokic vindo numa bola que o cara, justamente que eu falei, que cortou ele vindo aqui dando um tocão no cara. Mas faz que ele deu um toco num cara que tá jogando contra ele ali, num contra um, quando for subir ele vai lá, só com o braço aqui ele já atrapalha, dá um toco assim. A gente viu muito isso na final contra o Miami, né? Ele ou levantando o braço ou dando aqueles tapas no vento, né? Ele tem uma leitura boa de roubar essa bola embaixo também, né? Então o Jokic ele é bem fora da curva mesmo do que a posição. Eu acho que ele simboliza muito num lado extremo do que o pivô precisa ter, além disso. Lógico que se o Jokic tivesse uma condição de defesa melhor, ele estaria numa prateleira ainda maior do que ele já está. Esse cara vai comentar, né? É até difícil assim imaginar onde ele estaria. Justamente. Se ele defendesse bem, eu ia falando de um cara completamente absurdo, né? Agora, fora de ele já é fora de patamar, né? Mas ele entraria num levantando ali absurdo. Jogando pro outro lado pro Arthur. Isso aí, boa. Cara, assim, os pivôs começaram com essa tendência de arremessar de 3. Foi uma coisa que ficou meio mal feita, assim, porque eles ao mesmo tempo que arremessaram de 3 não eram pessoas que arremessavam e eram brutos o suficiente para a posição. Então a gente viu um passo atrás nessa mudança, né? Os pivôs voltaram a jogar lá embaixo agora. Por exemplo, a tendência atual é, você precisa de um cara que defenda lá embaixo. Não importa se ele arremessa não tão bem. Você quer o cara que defenda lá embaixo, você quer o cara que enterra, você quer o cara que pega rebote. Né? Acho que o pivô teve uma seca aí, né, na NBA nos últimos não, né? Que agora já tem o Jokic. Mas antes do Jokic... Ali depois do Shaq, né? Não, acho que... É porque teve o Dwight Howard por muito tempo. Isso, né? só até 2010, né? Isso, pronto. 2010 a 2017 ali. O DeMarcus Cousins não perdia muito jogo. Enfim, e nessa seca, velho, os pivôs começaram a ser cada vez menos exigidos de ter questões técnicas, né? Então, um cara como o Javel Magui é perfeito. Não precisa marcar um pivô lá em grande, só precisa ajudar e enterrar. Não precisa de mais nada, correr a quadra também. E isso fez com que foi diminuindo o nível técnico. Por isso que o impacto quando o Embiid e o Jokic chegam na liga é muito grande. Porque eles pegam pivôs que muitas vezes não estão mais acostumados a marcar esses caras tão excepcionais na posição. E a construção do pivô americano é muito em torno disso, de físico. Isso, protetor de aro, físico. Corre, quadra, vai enterrar do outro lado. Esguio, né? Um cara mais esguio, não tão pesadão, né? Como era o Shaq. Acho que o exemplo hoje em dia é do Adebayo. O Adebayo é o pivô americano. Ele enterra, defende, faz bloqueio. Ele só não é tão grande, né? A diferença ele só não é tão grande, isso, mas é o que eles estão correndo hoje em dia. Exato. E acaba o estilo do jogo também mudando, né? As trocas ficou exigindo o pivô mais móvel. Isso.
E, pô, o Embiid ele consegue marcar fora, o Jokic não tão bem, mas tá ali, né? Vai atrapalhar em alguma forma, mas tá exigindo outras coisas de pivô que não estavam sendo exigidas e passou por muitas dificuldades técnicas aí nos últimos 10 anos antes do Jokic e do Embiid. Acho que um ponto assim que para deixar claro aqui que o Fernando falou ao longo do episódio todo sobre como as posições estão afunilando para funções parecidas, né? Para todo mundo ter o mesmo skill set, né? As mesmas valências na quadra, ou seja, ter de tudo um pouco, mas a questão é, o tamanho limita você. Se você é um cara muito grande, você vai ter dificuldade em bater bola, pô. Pô, você bate bola bem pro seu tamanho, mas você não bate bola bem que nem um cara de 1,90m, se você tiver 2,10m, se tiver 2,15m. O Wembanyama bate bola bem pro pivô do tamanho dele. Mas você vê que ele, pô, até porque ele é muito alto, a bola vai muito alto. Então é fácil roubar a bola que bate muito alto. Uhum. Por isso A que mão é muito grande. A mão é muito grande, exatamente. Tem várias dificuldades que vêm com o seu tamanho. Arremessar também é difícil. Difícil, com o braço longo você arremessa difícil. É pior de arremessar paradinho, de braço longo. Tenta arremessar com a bola de handebol. Pois é. Vai cair porque o aro é grande que só Porque, cai. diminui o aro também. Bota o aro proporcional lá e tenta arremessar. Porque você não vai ter o mesmo toque na bola. Que nem jogador de futebol tem um pé pequeno. Por quê? Pra ter a sensibilidade de querer bater na bola do jeito que quiser, que nem arremessar. Você tem que arremessar com toque, certo? E aí é isso, eu acho que é o ponto que a gente precisa destacar aqui é que não importa as mudanças que aconteçam na NBA, sempre vai ter uma estratégia para combater. Nem que a estratégia seja voltar para o anterior. Então, se os times estão ficando muito pequenos, o Houston Rockets acabou com o basquete. Se fosse assim, ele diminuiu o time, todo mundo mais bola em 3. Aí vieram uns caras e falaram, beleza, pô, eu vou botar uns caras grandes aqui e vou enterrar nas suas costas. Tipo, o Golden State. O Golden State ganhou do Houston Rockets não porque ele arremessava uma bola de 3 do que o Houston Rockets, mas o Kevin Durant não é um grande arremessador de 3 no sentido dele. Ele não, se você pegar o Kevin Durant, ele não arremessa tanta bola de 3, ele nem gosta de arremessar tanta bola de 3. Ele fala A porcentagem dele não é tão alta. Não é tão alta, é boa, mas não é tão alta. Mas ele é um cara que vai fazer diferença na média, ele vai cortar o seu cara, vai jogar no pivô se precisar botar ele no poste. Então é isso, toda vez que começar com essas mudanças, vocês escutarem alguém falando que alguém zerou o basquete, né? Decifrou o basquete, isso é mentira, pô, porque esporte é isso. Vai ter uma outra estratégia depois, sempre vai ter, é só tentar, vai tentando, você vai achar o ponto fraco da outra equipe, né? E eu acho que o Jokic veio pra mostrar isso. Ele simplesmente não tem quem marque ele, pô. Talvez o Embiid seja esse um bom matchup para ele. Mas você pega o Adebayo, que é um bom marcador como pivô, porque ele é versátil, pequeno para marcar ele. Não consegue. Sinto muito, não consegue. Dessas aspas aí. Você falou um bom armador, você pode ter botado os pequenos. Bom marcador, pô, isso. Sim, mas você falou um bom marcador. Isso, então quebrou o cara. Quebrei, tipo, ele é visto como um bom marcador porque ele consegue trocar em várias posições. Sim. Mas, irmão, você é pivô, velho. Você é um bom marcador e o marcador que ele marcou fez triple-double de média. É um bom marcador, que marcador bom só esse. Mas também tem vários pivôs que também não conseguiram. Exato, mas é o que eu tô falando. Você vê, há 2 temporadas atrás que teve algum sucesso foi o DeAndre Ayton, que não é conhecido por ter uma grande marcação, mas é um cara 7'1", gigantesco, forte, atrapalha. Então é isso, acho que o ponto que eu quero trazer é, não importa essas mudanças que ele está trazendo, não importa no sentido de, não são elas que vão determinar o futuro, tá ligado? Muito provavelmente no futuro vai ser determinado pela a próxima estratégia vencedora. Quando tiver um time ganhando tudo, vai vir algum outro time que vai explorar alguma deficiência dele e vai transformar isso em regra de novo. E acho que é isso, assim, parar de enxergar basquete como se fosse, agora o armador tem que arremessar a bola em 3. O Shea tá aí pra provar que não, tá ligado? Tá fazendo 32 pontos por jogo, velho. Jogando bem, num time que tenta ganhar. Então, assim, vamos ter calma pra falar assim, vamos analisar mais a estratégia e ver que tem como ganhar de forma diferente, né? Basquetebol é um jogo de ajuste, né? Acho que o grande ponto é esse. Talvez isso em temporada regular não fique tão claro, mas a temporada regular eu vejo como um grande laboratório para você saber como é que você pode, quais os ajustes você consegue focar e priorizar dentro do playoff, né? Porque não se engane, temporada regular é legal, é importante você ter bons números para eventualmente decidir em casa. Mas o playoff é o que conta, e playoff é ajuste atrás de ajuste. É o jogo 1, ajuste, jogo 2, outro ajuste, e aí você vai tentando, as comissões técnicas, os próprios jogadores, né, tentam colocar um ajuste sobre o outro, né? E isso, de uma maneira ou outra,
se reverbera na liga como um todo, né? Mas tudo se resume a esses ajustes que são feitos durante os playoffs. Acho que é o grande momento da NBA, é o grande momento das comissões técnicas, é o grande momento dos jogadores, lógico, né? É o grande momento da liga e isso se resume em ajuste, em cima de ajuste, o jogador, eles estão focando o Jamal Murray e o Jokic estão jogando no pick and roll. Como é que eu vou ajustar o meu time para isso? Quais são as peças que eu tenho que fazem com que eu ajuste? Baixei um ajuste, aí chega a parte do Denver Nuggets e eles ajustaram ali, como é que eu vou explorar o outro? O ajuste do ajuste. Justamente, e vira uma cadeia, uma bola de neve. No 10º ajuste, o que deveria ser, o que vai ficar certo na verdade é tirar todos os ajustes. Exato. Volta normal, porque já ajustou tanto que o normal já voltou a ter um encaixe. Mas isso tudo, lógico que o Raul tá falando tem total razão, tô corroborando aqui com o Raul, mas tipo assim, quanto mais coringa, né? Quanto mais versátil forem os seus jogadores. Mas ajuste você pode fazer. Exatamente. Esse é o ponto. Logicamente que tem a sua essência de tudo, mas quanto mais opções você consegue dar à sua comissão técnica, mais ela vai explorar isso, mais ela vai explorar dentro desse ajuste. É assim que a NBA funciona, assim que o basquete na sua essência funciona, a NBA fica mais gritante, porque tem essa questão de jogo 7, NBA e tudo mais dos playoffs. Acho que a gente contemplou legal cada posição, citamos exemplos, citamos situações, mudanças. E aí a gente propôs aqui entre a gente fazer um rankingzinho assim de cada posição, né? Quem são os jogadores... Os três mais destaques. Da história, assim, né? Nem em ordem, né? Nem tá em ordem. Né? Não vamos se apegar em ordem, não. Vamos se apegar à posição e quem soube melhor dominar enquanto jogou nessa posição, né? Vamos do 5 para o 1 agora, né? Pode ser. A gente começou falando do 1, do 5, a gente está falando do 5 aqui. Vamos continuar falando dos 5 jogadores que realmente dominaram, né? E acho que o 5 é o que mais simboliza o domínio. Isso. Porque é uma coisa bem bruta. Antes da gente entrar nesse draft, queria dar um comentário aqui. Idoso é covarde. Idoso é covarde, esse é o primeiro. Antes de entrar no Idoso é covarde, eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo até agora a se inscrever, a curtir, comentar, que a gente sempre esquece de falar no começo. Sim, a gente esquece sempre. Mas dá essa força aí, o canal tá começando, quiser dar um comentário aí, dá uma ajudada aí, um like. Se chegou até aqui, né? Não, se chegou até aqui é loucura não fazer, tá ligado? Mas se tu tá até aqui, meu irmão. Parabéns. Você é um guerreiro. É o meu guerreirinho. Meu guerreirinho. Dito isso, nosso quadro aqui, Idoso é Covarde. Exatamente. Mostrando que não é só cultura e inteligência que se acumula com a idade, você pode acumular muita burrice. A gente vê vários exemplos. Vários exemplos. Ultimamente, então, meu amigo. O que não falta exemplo. Dito isso, a gente não está selecionando idosos aqui. Então todo mundo que jogou de 75 para trás, nas primeiras eras da NBA, a gente está desconsiderando nessa lista que a gente vai fazer. Bill Russell, Will Chamberlain, Jerry West, Bobby Cousy, o John Havlicek, que é o The Piston, né? Se alguém já assistiu o filme. Elgin Baylor. São nomes que chamam a atenção. Tem todo o nosso respeito ali. Exatamente. Mas jogavam numa época que o esporte não era tão profissional. E aí a gente escolheu essa linha. Tem essa régua, tem seu valor, total, mérito histórico gigantesco. Porém, optamos de não considerá-los, não estranho. Por questão de, tem que fazer uma lista, eu não acho justo comparar o Shaquille O'Neal com o Bill Russell. Em homenagem aos 22 anos do Arthur ali, tá muito distante dos 22 anos do Arthur, entendeu? Então a gente quis trazer para uma imagem mais próxima, né? Para dar um refresco aí para o aniversariante. Aí falando dos 3 pivôs que a gente chegou a um consenso, né? Foi o Shaquille O'Neal, o Hakeem Olajuwon e o Kareem Abdul-Jabbar, não é isso? Todos campeões da NBA, né? Com dominâncias. Aliás, se vale aqui uma curiosidade breve. Time diferente. Will Chamberlain foi campeão por pelo Lakers. Shaquille O'Neal. O Kareem foi pelo Milwaukee e pelo Lakers, né? Shaq foi pelo Miami, Lakers e Boston. Não, acho que Miami e Lakers. Não, foi 3 pelo Lakers, 1 pelo Miami. Ele tem mais um?
Eu acho São 4, né? Ele Acho fala que que é é 4. O Kobe, inclusive, Quando passou na passou ele, rivalidade né? dele Foi quando fez 5, né? Isso. E o último. São 3 pelo Lakers e 1 pelo Não, o Miami. São Hakim 4. foi só pelo Rio. Hakim foi só pelo Houston, é verdade. Hakim só pelo Houston. E aí, uma curiosidade aqui histórica, mais uma. Informação. Aqui tem informação. Kareem Abdul-Jabbar foi proibido de enterrar durante o seu tempo no universitário, porque ele era negro e enterrava em brancos. E não gostava muito Era disso. muçulmano também, eu acho. Sim, É. ele virou muçulmano. O nome sem dele época, é- Ele virou muçulmano. Mas Kareem Abdul-Jabbar é o nome muçulmano dele. Cara, eu sabia o nome dele. Muçulmano islã. Vou pesquisar aqui, gente. É? Inclusive, o Kareem Abdul-Jabbar é um cara que vale muito. Cassius, não, posso estar confundindo com o Muhammad Ali. É. Cassius Clay é o Muhammad Ali. verdade. Mas a história do Kareem Abdul-Jabbar é muito interessante de se estudar no contexto universitário, do contexto da NBA também. É uma figura bem simbólica além da quadra, né? Isso. Jogador é absurdo, você viu, ficou em evidência aí essa última temporada porque o LeBron James passou ele como cestinha, né? Mas você já tira daí, né? O cara já era o maior cestinha da Exato. história da NBA, com tantos jogadores assim, absurdos, né? O Kareem Abdul-Jabbar também trouxe um recurso de ofensivo que é a marca Refinamento, dele. né? Marca dele, né? Skyhook, né? O gancho, né? Aquele movimento assim que ele abre a passada e joga aqui, meu irmão. Não Lá em tem cima. como você marcar, né? É 7-2 ainda. Então, revolucionou por conta disso também, né? Inclusive, o Jogando gancho dele. surgiu quando ele foi impedido de enterrar. O que é um fato Fica histórico. lá em cima e só. Exato. É um fato histórico relevante aqui, porque realmente Acho que. os Estados Unidos têm essa marcante problema racial, né? Enfim, no Brasil também, mas nos Estados Unidos é tão marcante porque eles tiveram muita regra para impedir, porque aqui no Brasil é sempre mais complicado, né? De impedir miscigenação, você vê que tem muita... Porque se você pegar a mídia estrangeira quando olha pro Brasil, vê pessoas muito diferentes, né? E lá nos Estados Unidos é tipo sempre muito marcado. Eles moram em gueto, infelizmente, tem toda essa relação lá. E isso machuca muito o pessoal branco lá. E ele enterrava na cabeça de todo mundo que era branco. E aí, literalmente, criaram uma regra para ele parar de humilhar pessoas brancas do quadro. Um branco, provavelmente um branco Certamente, um branco criou uma regra para ele não poder enterrar. O que é um caso lamentável, mas nesse contexto dos Estados Unidos, Tá aí, né? tá aí. A gente já tá Fica aí, filmado. curiosidade histórica aqui, foi isso que aconteceu com ele. Ferdinand Lewis Alcindor Jr. O que é mais difícil ainda do que Kareem Abdul-Jabbar. É, bem melhor que Kareem Abdul-Jabbar, inclusive. O que eu acho interessante desse top 3 é que todos têm sua característica, tem um movimento próprio, menos o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal é a O força movimento bruta. dele é enterrado na cabeça do céu. E quebrar a tabela. Esse é Exato. o movimento. Ei, enterrar é uma marca forte. Inclusive tem uma árvore só de aros que ele arrancou. Ah, é? É, tem uma árvore. Tem, acho É, que não sei aqui quantos Aqui tem aros. informação, não É, sabia dessa Eu aqui. também não. Tem No precisava Instagram Se eu dele. fosse ele, eu também teria essa Tem árvore. no Instagram dele, tem no Instagram dele. Hã? Acho que no Instagram não, deve ter no Google, velho. Google. Shaquille O'Neal que é uma das Inclusive- melhores figuras aí do basquete. Aí comenta jogo até Produziu, hoje, é né? interessantíssimo. Inclusive, a minha área, minha árvore, né? De aros tá lá fora. Eu colecionei a árvore, tá vendo ali? É porque não tem aro nenhum. É. A árvore tá. A minha coletânea aí de aros que eu arranquei durante a vida. Um total de zero. Zero. No momento, né? Nunca se sabe quando chegará a próxima oportunidade. E acho que o Hakeem Olajuwon, né, conhecido como The Dream, acho que é o cara que mais O Dream Shake. mais simbolizou esse jogo de pivô aí, o jogo de pés. Eu acho que ele é o que, se você quer aprender a jogar como pivô ali, ter esse movimento no poste, teu técnico tá pedindo para você melhorar isso, veja os vídeos do Hakeem Olajuwon. The Dream, né, conhecido. Isso. Ganhou no período em que o Michael Jordan Vou jogar mesmo. foi jogar beisebol. Mas Ele tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Não tem nada a ver com isso. Garantiu ali pra Houston história. Rockets, ganhou com o Isso. Houston Rockets ali. Justamente pra quem não sabe, aquele movimento que as pessoas fazem quando o pivô tá marcando, as pessoas fazem aquilo com a bola aqui. Depois de o Hakeem Olajuwon fazer como ele fazia, ficou conhecido como o Dream Shake. O que ele fazia, né? O que você vai fazer, o que eu vou fazer, certamente não é o Dream Shake. É só um shake qualquer. Tá longe do sonho, mas é uma Pode mexidinha ali. ser o seu Dream Shake. Talvez. Mas não é o Dream Shake. Ah. Bom, Qual é a 4 Muito agora? bem, Quais são os 4? O 4 é. Fala, você que vetou o Charles Barkley, Cortei mesmo. Kevin Garnett, Tim Duncan e Dick Nowitzki, não foi isso? Que foi. São os caras que eu estabeleci ali. Forte, Forte, não forte.
estabelecer quando nasceu os Alapeus, né? E Isso. foram, acho que esses 3 caras foram os precursores desse novo meu jeito de jogar, né? Já jogavam ali para mais distância, todos ali tinham arremesso de mais distância, o Dirk. Felizmente, Além disso, né? pô, tinha um arremesso de 3 muito bom, apesar de não arremessar tanto, né? Aham. Mas são 3 ótimos caras, são principalmente, porque tem um ali talento muito forte ofensivamente, né? É o caso do Dirk, e os dois outros são um talento defensivamente Dos dois lados, absurdo. Além de atacar muito Isso. bem, obviamente, né? Destaque defensivo, não é isso? Isso. E todos têm a sua característica individual muito pesada. O Dirk arremesso, Kevin Garnett, pô, tenacidade absurda. E aquele portezinho de média distância que ele fazia. Defesa também, muito boa. E o Tim Duncan era os fundamentos, né? Que é conhecido como The Big Fundamental. Coisa assim. É, justamente isso. Isso. E o cara, meu irmão, é feijão com arroz, Vou né? comentar aqui Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e sim, o Timothy Duncan, os 3 têm anel. Sim. Vencedores, Isso. é isso. Deixar bem claro aqui também. É o critério importante, às vezes a gente subvaloriza alguém aqui. É muito usado como desempate, né? Desempate, exatamente. Foi o que a gente usou também assim, ter um titular importante. E queria mostrar aqui o seu nome de Timothy Duncan, né? Muito bem, rapaz. É o senhor Timothy. Das Ilhas Virgem, Ilhas Virgens. Isso aí. mas se naturalizou americano, Jogou pra jogou pra seleção, seleção americana. É... Você como um ala pivô aí, né? Ó, jogou essa pra tu. Não, mas Você tá como 4 ali, eu joguei muito tempo a 4, né? Aqui, os 22 aninhos, a quinta série aqui tá mais próxima, eu nem sei quem ele começou. Ele pessoal Não, eu joguei de 4, joguei na 4. Eu falei ela pivô. Mas ele falou algo antes também, que você não percebeu, eu acho. Não, Ele é viciado em ser quinta série. eu posso sair dela, mas ela não sai de mim. Exatamente, não, isso aí, realmente. Acho que um outro ponto desses 3 aí também, além de tudo que vocês falaram, foram grandes líderes, né, das suas equipes. Eu acho que tinham essa característica aí. O Dirk e o Tim Duncan também pelo tempo que eles Também na franquia. da mesma franquia. O Kevin Garnett, inclusive, só saiu da franquia porque queria disputar título, né? Justamente, ele era do Minnesota, né? Foi draftado Muito pelo tempo. Minnesota. Sempre Timberwolves. disse que queria ficar lá, A torcida gosta muito dele, mesmo ele saindo da torcida. A gente Voltou. vê vários caras. Voltou. Voltou no final. né? O Big Ticket, né, não? Big Ticket, exatamente. É, Pra quem não explica- sabe, apesar de que a galera conhecer mais, acho que o Tim Duncan e o Dirk, acho que quem teve a melhor uma temporada individual ali Que eu acho foi. que são muito Mas no Kevin Garnett também, porque tem aquela final do Tim Duncan que foi complicado. Mas Kevin Garnett acho que teve o maior destaque nessa temporada regular, pelo menos. Que Ele foi aí- MVP, né? Foi, que aí ganhou esse apelido de Big Ticket, que é o grande ingresso. E O ingressão. o ingressão, que basicamente ele enchia o estádio de Minnesota Só sozinho. ele sozinho. As pessoas iam assistir ele e ponto. Não tinha ninguém no time, era ele. Porque era um cara que também, puxo por essa questão da liderança, porque era um cara que vibrava muito dentro da quadra, né? Era vibrante. Simbolizava muito essa força. O torcedor gosta de ver isso, ainda mais sendo ele, a questão da NBA, né? De representar a cidade, né? Então a NBA tem muito disso. E os 3, o que a gente estava falando do Kevin Garnett, né? Ele foi campeão pelo Boston, né? Depois que ele saiu do Minnesota, foi para Boston, formou um super time. O único título que Boston tem depois que o basquete virou profissional. Você tá lembrando. Mas o único título em 30 E anos. 30 anos. E 2 finais. Verdades difíceis de engolir, mas é a verdade. É verdade. Ganhou ali com aquele timaço ali do Ray Allen, Paul Pierce. É difícil, não. difícil ganhar quando os times são profissionais e você não tem 7 All-Stars. É verdade. É complicado. O Boston tinha 7 All-Stars também. Tinha. Então ele ganhou ali, Tim Duncan ganhou com o San Antonio Spurs, ainda quando foi draftado ali, relembrando, né, o Embanyama, que foi o primeiro draft, antes dele tinha sido o Tim Duncan, né? E antes do Tim Duncan tinha sido o David Robson, jogaram juntos David Robson e Tim Duncan. Tim Duncan foi campeão quando jogou com o David Robson e depois foi campeão sem o David Robson, com ele sendo um grande Os caras, Tony Parker, destaque, Manu Tony Parker, Ginóbili, Manu né? Ginóbili. Mas- Falando do Manu Ginóbili, acho que é o grande nome sul-americano da liga, né? Mas o estrangeiro acho que é o Dirk. Acho que o Dirk. Até agora, né? Até agora. Até agora Acho que é o acho maior nome da NBA, né? da NBA, da NBA. Tô me limitando à NBA, acho que é o maior europeu da história até então.
pode ser que isso mude, né? A gente tá vendo cada vez mais os europeus jogando mais Na NBA. na NBA, tudo aqui falando da NBA. E o dia que foi campeão com o Dallas, num título que acho que A grande mácula da vida do LeBron James. eu acho que aquilo ali é o que mais marcou. Eu particularmente vou abrir aqui para aquela que está assistindo. Eu era hater do LeBron, eu adorei. Hoje eu não sou hater do LeBron não, hoje eu já amadureci, hoje eu já... Ele foi jogar no seu time, né? Eu amadureci, ele foi jogar no Lakers, eu amadurecia, mas eu achei ótimo aquele título na época, que acabou com a panela do LeBron. Foi a primeira final que eu e Arthur, a gente acompanhou pra valer. Assim. A gente via junto aqui mesmo, nesse quarto. E aí foi a primeira vez que a gente via assim, o Arthur era sempre muito fã do LeBron James. Eu tava meio apaisana, confesso que eu tinha mais simpatia. Eu tinha mais simpatia pelo Dallas nessa final, mas eu fiquei tristão com... Não, naquela época eu gostava muito. Quando foi essa final? Foi 2011? Tá 12 anos negando o Denver, pô. Não, eu gosto de acompanhar a NBA sem ter que torcer, porque eu já torço o suficiente pro Flamengo. Tu é um homem sem clubismo, tu não é um homem, tu é um menino apenas, pô. Então, dito isso, acho que a final marcante aqui pra gente aqui, e mais marcante porque o LeBron James saiu com uma cara tão triste que eu fiquei com pena de ter torcido contra ele. Foi o único momento que eu fiquei com pena de ter torcido contra o LeBron James. Então acho que também são 3 grandes nomes aí da liga e acho que representou bem essa posição aí. Tem menções honrosas, ele falou Charles Barkley. A gente nem falou a dimensão honrosa do posição 5, David Robinson é uma dos caras, né? Pat Ewing. O David Robinson é o último cara que conseguiu fazer um quádruplo duplo, né? Que são 2 dígitos em 4 fundamentos. O time da campanha, mas não marcaram, né? Foi. Ah, teve isso? Ele deu 8 toques, só que ele deu mais 2, isso na final da NBA. Que vai atribuir a outra, porque eles não marcaram na sua. Mas você vê que é tudo San Antônio ali, né? Tá tudo em casa, mas o David Robinson, então, oficialmente, é o último cara que conseguiu fazer isso. Que sabe o toco, rebote, ponto e assistência. É extremamente difícil fazer isso, né? A gente marcou aí o triple-double aí, né, de média. Imagina você fazer com 4 fundamentos, é bem difícil, então tá essa menção honrosa. As menções honrosas aqui, Charles Barkley, tem mais alguém que Karl Malone, jogou ali no anos 90 pro Utah. O Draymond Green não fez o quadruple-double porque ele não fez 10 pontos. Foi. Eita, é verdade, teve isso. O Sérgio Ibaka teve fez 8, não, fez 7, não, ele fazia ponto. Isso. Era ponto, rebote, toco. E roubo de bola, teve um jogo que ele ficou perto também, acho que teve mais de 5 roubos de bola. O Draymond Green basicamente fez 6 pontos, pô. Isso matou o basquete, leva ele direto pro hospício também. Porra, tá. Aí vai fechar o quê? Tem o top da posição 3. Foto 3 agora, isso. Que é o LeBron, Larry Bird e Kevin Durant. Menção rosa aqui, Dr. J. Acho que não tem... Julius Erving aí, que foi o ídolo do Jordan. É porque ele acabou jogando um pouco mais na NBA, né? Isso, na NBA, antes de se fundir, né? Isso, mas eu acho que são 3 caras que contemplam muito bem, né? Roubando essa palavra, o Fernando gosta dessa palavra. Eu gosto. Eu gosto. Contempla muito bem a posição dela, não tem fraqueza nenhuma do jogo. Todos ali, acho que dos 3, o mais fraqueza que tem é a questão de playmaking do Kevin Durant. Acho que é o ponto mais baixo para tu ver o nível, que é um ótimo playmaker. Bom playmaker. Ambos os 3 são campeões também. Isso. Sendo os principais jogadores. Multicampeões todos. Acho que sendo os principais jogadores, acho que o que mais impacta ali. Mais impacta não, mas que mostra que realmente foi um principal jogador foi o Kevin Durant, que chegou num time já pronto e ele ainda assim tomou o protagonismo para si e foi campeão. Foi para aquele time só para ser campeão, né? Só para estar sendo citado aqui entre a gente, Exato. Né? Acho que precisa ser dito, né? A verdade é essa, né? Kevin vai dar o arroba aí, vai curtir, não vai, mas fez isso pra estar aqui. Justamente. Isso eu não entendo. LeBron James, segundo maior, vamos dizer aí, terceiro maior, tá numa das prateleiras mais altas. Maior cestinha da história da NBA. Tem tudo aí para aumentar mais ainda essa marca. É um jogador geracional. A gente tem que agradecer de ter o LeBron James aí, de poder assistir o LeBron James. O Larry Bird dos 3 é o mais porradeiro. Porra, aí era bom. Era bom, né? Na época que eu ia jogar que eu tenho medo NBA Fight,
Quando eu falo que eu tenho medo do Arthur derrubar a nossa conta do YouTube, eu falo a melhor coisa. Aí, Ganhei de novo, né? ele é cacete, mano. Não, ali. Porradeiro. Guerreiro de Catinga ali, viu? Porradeiro, firme. Trash Talker. Acho que aí Pra também. quem não sabe mas- também, a informação aí que a lenda que o Larry Bird matou uma bola importante na vida dele. Ele falou pro defensor dele. Tem a Ele ia entrevista- pra direita e arremessar. Isso, tem a entrevista do defensor dele falando depois que. Ele falou, ó, eu vou correr pra ali e arremessar na sua cara. E aí o defensor ficou. E aí ele fez exatamente isso depois e matou a bola pra vencer. Eu já fiz umas coisas parecidas com Com o gente Fernando. aí, né? Mas acontece. Seguindo aí, o Larry Bird foi campeão pelo Boston, né? Duelou ali, rivalizou com o Magic Johnson, aqueles anos 80 ali. Era o nome da liga, né? Magic Johnson, Larry Bird. Tem... Popularizaram a liga esses dois jogadores. Justamente, é verdade. Quem nunca viu o 30x30 da ESPN, que é o Rivalry Um lá. ótimo documentário, né? O 30% no geral tem De vários, todos, tem vários ótimos documentários. Mas esse destacando eles dois é muito bom. A liga ganhou muito destaque no mundo, muita audiência e muita patrocínio a partir dessa rivalidade deles dois. Meio que passaram bastante pro Michael Jordan, né? Isso. Acho que fica bem Já claro isso entrando aí. aí, né? Mas na verdade acho que o Michael Jordan Tomou, tomou o é, bastão é. deles. Acho que é o melhor jeito de Vocês falar. estão dividindo o aqui. Só pra mim. E aí já aproveitando para entrar na lista dos dois, o Mr. Michael Jeffrey Jordan. Acho que é o mais definido ali, né? Eu acho que é a mais fácil, assim, tem menos controvérsia, né? Com as pessoas que ficaram de fora. O Mr. Michael Jeffrey Jordan. O Kobe Bryant. Bryant. Kobe Eu Bryant. confesso que eu E não sei. aí, Dwayne, só The o Wade. Flash... The Flash, Dwayne, The Flash Wade. E o Dwayne Wade, né? São os três grandes jogadores nessa posição, justamente o que a gente falou, sempre muito físicos, sempre muito grandes. Dois grandes da forma que eles são, tem destaque na liga. O Dwayne já não era esses maiores. Já assim, não era tão grande quanto os outros, Mas era muito rápido, muito Muito forte, forte. né? Campeão sozinho, basicamente. O Shaquille O'Neal ajudou bastante, mas não, já não tinha um era... elenco de apoio ok, É. mas ele fez muito pelo time, né? No segundo ano dele, que foi esse campeão, né? 2006, ele já estava um pouco abaixo. Em 2005 foi muito bem o Shaquille O'Neal, mas em 2006 claramente já era o time. Em 2005 eles não ganharam, no caso. E com atuações Foram históricas campeões em ali. 2006, depois quando o Shaquille O'Neal já estava mais embaixo. Isso. Foi atuações históricas. Do quarto do jogo 3, que eles iam perder, ia ficar 3-0 do América. Até o jogo 6, o Dwayne Wade passou, acho que fez mais de 40 pontos pro jogo. Pra quem não sabe, também tem uma polêmica nessas finais que o Dwayne Wade sofre uma quantidade absurda de lance livres por esse jogo físico que ele tem de infiltração e tal. E aí, teóricos das conspirações dizem que é por isso, que foi a arbitragem que deu o título a Miami, mas pô, o Dwayne Wade tinha esse jogo de ir pra cima. Né? É aquele negócio, né? Não quer que mate falta, é só não fazer, né? Tem essa também, né? O Dwayne Wade realmente é um cara que foi campeão também em 2 momentos, né? Com o Shaq, com o LeBron. E sempre teve seu papel de destaque. Eu acho que o ponto principal é esse. Porque Kobe, Jordan... Todo mundo vai saber isso também. Kobe, Jordan... Aliás, curiosidade sobre o Jordan, é porque essa vale a pena. Quando ele assinou o contrato dele de... Informação. Aqui tem informação. Quando ele assinou o contrato dele de 33 milhões por ano, na época, esse salário dele era maior que o cap do que o time podia pagar. O time podia pagar 30 milhões por ano para todos os atletas, pagou 33 pro Mr. Jeffrey Jordan e foi tudo look stats depois disso aí. Foi tudo pequenos salários e é por isso que o time do Michael Jordan dependia de jogadores não tão bons e jogadores que aceitavam receber um pouquinho menos para estar ali com ele. E também tem aquela questão do contrato do Pippen, né? Que... Isso. O grande trunfo foi que o Pippen assinou um contrato muito longo na época que os salários 7 anos, 8 anos, se Isso. não me engano. Na época que os salários estavam subindo todo ano e o Michael Jordan recebeu o conselho de não assinar um salário tão longo porque ia subir o salário. E aí o Pippen não quis escutar o conselho, ele foi aconselhado. Foi que nem o Carmelo Anthony também. Carmelo Porque também. quando foi se juntar o Miami Heat ali, não era o Chris Bosh. Isso. Era o Carmelo Anthony que era pra ir, só que o Carmelo Anthony acertou com Tinha 5 anos assinado com o antes Knicks. com o Knicks. Com o Knicks, com o Neva. Com o Knicks. Ele chega com o Knicks e ele assina a extensão com o Knicks. E aí é isso, então tem essa curiosidade aí, o Michael Jordan ganhava sozinho mais que todo o cap. O cap da NBA atualmente é 169 milhões. Você vê os salários max aí da NBA, você vê salários que são 5 anos, 180. É como se... Jaylen Brown tá pra assinar 300 milhões. Isso, mas é o Mas Super já Max são- aí. já são... Já Tô falando do coisa Max normal, do Max normal.
que é quando o jogador não é All NBA, não é essas coisas, só o melhor jogador do seu time. E aí você pode assinar 180 milhões. Só para dar um exemplo, o Michael Jordan recebia mais que o salário cap todo. O do Jaylen Brown, o Corto falou, o Jaylen Brown são 300 milhões, 6 anos, 5 anos. 5 anos. O do Michael Jordan era o valor do cap por ano. Então, tipo, era como se o jogador sozinho recebesse 170 milhões hoje. Só pra ficar de curiosidade aí. Quem ficou até agora e tem acesso a essa curiosidade. Muito dinheiro na época. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Para aquela época era muito dinheiro. Michael Jordan é realmente absurdo, né? Em todos os sentidos, né? Negócio, de jogador, enfim. É um cara realmente tá na história, não tem... dizem ser o maior atleta de todos os tempos, ultrapassando o basquete. Eles conhecem o Pelé. Vendeu agora o Lawrence mesmo. Vendeu milhões. Era dono do Charlotte Hornets. Pô, 400 milhões eu acho. Sabe, Negócio ele sabe fazer, basquete também. administrar basquete não tanto. Teve umas controvérsias aí, passou por uns perrengues, mas parece que agora realmente alinhou. Dito isso, essa parte de negócio. a parte importante trazer é, primeiro, Dwayne Wade, pra quem não sabe, teve temporada na NBA com mais de 30 pontos por jogo. Sim. É importante ressaltar, ainda mais na época que 2009. ele fez isso. E é tipo absurdo isso aí que ele fez. Só pra quem não conhece também, porque às vezes a pessoa conheceu o Wade ali um pouco mais velho, aquele trio que ele sacrificava pra dar bola pro LeBron James já. Dando Wade que tem uma parte do... que Utah tem Jazz. informação, do Utah Jazz, sócio minoritário do Utah Jazz. E aí, junto a isso, trazer logo aqui pra passar a próxima, a nossa menção rosa, o Allen Iverson. Grande jogador, não tem título, por isso até não disputa ali, tanto com o Wade, mas que é um grande jogador e vale ser lembrado, o Allen Iverson. Ídolo de muita gente, pelo estilo ousado. Foi o cara que trouxe essa aura gangsta pra NBA, que está sendo ceifada agora, com o fracasso de Jamoran. A verdade é essa. Porra. Verdade. Até me exalto pensando nesse tipo de coisa. Deu uma liberdade de estilo pra NBA, né? Você vê os jogadores hoje dentro, chegam no... Pra quem não sabe, os jogadores de NBA tinham vestimenta pra chegar no jogo. Justamente, E aí o Alexson zaralhou com isso aí. Quis saber disso. E hoje em dia isso é um legado aí que se tira. Muitos jogadores respeitam o Iverson por conta disso. Não, além do que ele fez em quadra. Aliás, temporadas de 30 pontos não faltam para o Alexson. Faltou um pouco ali para ser campeão, faltou um pouco mais ou menos. Tomou um atropelo do Lakers, né? Ganhou o primeiro jogo, deixou deu a aquela, marca dele. mas deixou, tem seu Deixou uma foto legal. valor. Tem seu valor. Partindo para a posição 1, a gente já citou um deles, né? O Magic Johnson, o Stephen Curry e O terceiro que ficou o meio... Aí fechou com o Oscar Robertson, que foi o cara Isso, mais mas- velho dessa lista, é o cara mais antigo, mas por ter um tamanho grande pra época, por jogar um basquete tão moderno, a gente decidiu ser ele a linha do corte. A gente até teve esse debate, bota ele ou não bota, porque é muito antigo, mas ele passou o corte, a gente definiu ele como a linha de corte, né, da idade, e aí ficou com menção honrosa pessoas que disputaram, aí sim, disputaram ferozmente, não sei, a gente teve um épico embate aqui, disputando, mas Chris Paul e o Isaiah Thomas do Bad Boys, o Bad Boys e o Isaiah Thomas, ficou aí na linha do corte, só as menções honrosas e os jogadores. Isso era só uma curiosidade dessa colocação aí, né, dos três. Eu acho que muita gente aí tá a depender de como a carreira do Curry termine, pode botar o Curry foi o assim melhor no armador da Magic história. Johnson. Se ele já não bota hoje. Acho que né? a grande problema dessa discussão é aquela questão de função, né? Que o Curry não faz função de armador, mas que não fazia. Isso, acho que essa vai ser o grande ponto, mas porque o Curry e o Johnson não estão ali. Mas revolucionaram o jogo. Os dois revolucionaram o jogo. O Oscar Robertson também revolucionou a sua maneira, né? Não é à toa que ele foi citado agora recentemente quando o Westbrook quebrou o recorde dele, né? De triplo-duplos. Então, os três, à sua maneira, revolucionaram, mas o Magic Johnson e o Stephen Curry estão numa prateleira bem acima, por revolucionarem o jogo de uma outra maneira, né? Tem mais sucesso também. Acho que o Arthur falou uma coisa que é realmente plausível, válida de citar, porque realmente o Stephen Curry a gente ainda está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos, né? Inclusive saiu um documentário recente da história do Stephen Curry, Underrated, que significa... Subvalorizado. Justamente, o Stephen Curry tem isso, né? Na história dele.
que engrandece mais ainda, né? Informação. Apple TV. TV que tá... Eu ainda não assisti, quero assistir, Também não. mas já falaram muito bem. Tô fugindo dos spoilers, mas já vi alguma coisa ou outra, mas tô fugindo dos spoilers. Vamos de informação então. Stephen Curry era classificado como um atleta 3 estrelas, das 5 possíveis quando era um prospecto da NCAA, do universitário. E esse é um dos motivos dele ser underrated, né? Que ele sempre foi visto como magro demais para jogar como 2 e não passa a bola o suficiente tão bem para jogar de 1, justamente com esse estereótipo que a gente trouxe aqui ao longo do tempo, ao longo desse podcast. E ele era o número 3, era 3 estrelas de 5 possíveis e ele jogou na faculdade de Davidson, pequena faculdade. De uma conferência importante, mas uma pequena faculdade, teve destaque, conseguiu seu pick 7 e teve na frente dele o James Harden, teve o Ricky Rubio e o Michael Flynn. Foram draftados armadores draftados na John Flynn, não é Michael Flynn. John Flynn. O Ricky Rubio e o John Flynn para o Minnesota e o James Harden para o Oklahoma foram armadores selecionados na frente dele. Fica aí a informação. E dito isso, a gente Acho vai que fazer uma observação só, Claro. acho que dos 15 jogadores que a gente citou, né? Dos top 3, acho que todos foram campeões. Todos foram. Acho que só eu tinha dúvida do Oscar Robertson, mas Foi campeão. tá? Junto com o Karim. O Milwaukee. Isso. É verdade, é. Tá aí, né? Eu acho que são bem justos. Eu acho que sempre tem controvérsias aí, mas acho que foram bem justas. As menções também a gente tentou minimizar essas controvérsias. E aí a gente vai finalizar com Uma brincadeira rápida aqui de... um prospecto. Isso, um draftzinho. De quem? Isso, teve Dos atuais. isso, é verdade. Dos atuais. Eu acho que... Aí teve acho que jogadores de esse é o destaque de cada posição atualmente. Isso, Aí é. fez uma seleção de possíveis... Acho que o que mais representa as posições atuais, né? Uhum. Que como jogadores mais... As caras que a gente falou que foi evoluindo, agredindo, acho que eles são os 5 jogadores atuais jovens que representam melhor, né? É importante que a gente citou jogadores que ainda estão jogando, né? Tipo Isso. Curry, Durant, LeBron. Mas a gente quis trazer outros que até a gente até cogitou em colocar e tal, mas agora no caso, na verdade, são os mais jovens, aqueles que, por exemplo, a gente falou da questão do europeu, do Dirk ser o maior. Dessa lista que a gente vai falar aqui agora, por exemplo, tem 3 europeus que tem potencial para virarem o maior. 3 sim. 3 europeus, 3 europeus. Vamos cada um puxar um, né? Eu vou começar aqui com o Luka Doncic, que é o número 1 dessa... Número 1 na posição, mas pode ser que seja o número 1 também, dentre todos ali. A história é outra. Eu falei do top. Também da história, caralho. Esloveno, europeu, jogador absurdo, geracional também, então dispensa apresentações, que é um jogador... Chegou na NBA pronto, né? Já era pronto no campeonato europeu. Acho que dentre todos é o que mais tem essa bagagem de jogo, de situação de Joga jogo. desde muito novo no Real Madrid. Justamente. Começou no Real Madrid. Começou a ter destaque no Real Madrid. Profissionalmente, muito novo. Acho que é um dos que mais chegaram prontos. Por isso que tem todo esse potencial em volta dele. Joga pelo Dallas atualmente, né? Vai jogar essa temporada com o Kyrie Irving. E é um jogador assim, fora de série, é prazeroso demais assistir o Luka Doncic jogar. Eu acho que o outro desse top... Posição 2 a gente teve ficou um pouco na dúvida, mas acho que a gente chegou no... A gente chegou no Devin Booker, né? Já citamos aqui ele. Já citamos, grande destaque aí atualmente. Eu gostaria de citar, assim, um cara que eu acho que vai brigar forte com o Devin Booker, é o Anthony Adams, novamente. Cara, pô, bicho, eu sou se fã tu do me dá um Adams. tempo aí dessa Eu posição gosto do do Anthony Como Adams. visto aqui, Eu falo ficou do quê? chateado quando falou do Vanderbilt aqui, mas falou- segurou a onda. Mas calma aí. Ficou ontem não, ficou no episódio passado falando do Tyler Hero babando, do Tyler Hero. Mas calma aí. Não venha se defender não. Não venha se defender Só não. vou fazer uma observação. Esses 2 jogadores são de onde? Miami. Quem? Você não tem clube, Raul. Então você não tem como ter clube. Não sou. Então, porra. Mas até por isso aí valoriza a minha imparcialidade. Raul, que personalidade, rapaz. Imparcialidade. Mas eu E aí, também a menção Mas o rosa. Devin Booker ficou aí com Anthony Adams, se não der certo como jogador, pode ser ator. ator forte. Foi muito bem como ator, E futebol arremessando americano alto.
Arremessou alto? E futebol americano também. Ele era um prospecto mais forte como running back. Ah, é? O Allen Iverson também, citou aqui, o Allen Iverson também era muito bom no futebol americano. Né? Já. E pra posição 3 ficou o cara do Boston pra você. O Jason Tatum. Dus. Filho dele, inclusive. Vamos respeitar aqui as crianças. O YouTube não derrube a gente respeita as crianças. Eu só não acho que criança tem que ser assim. Por respeitar a criança, eu não acho que criança tem que ser botada em determinados ambientes. Em ambientes, tem que ser usada como símbolo de time de basquete. Deixa a criança curtir a infância dela longe do TikTok. Isso. Jason Tatum, pô, acho que a pior característica dele não é técnica, né? Mas enfim, eu vou passar a bola. É mental. Vou passar a bola aí. Escolhas. Falem aí do ala pivô. Por favor, Fernando. Hoje já. Não, porque eu não gosto de ser tóxico, não. Eu acho que... Não gosto de falar mal, não. Acho que dos 5 ali é o que mais... Contestado. Contestado. Acho que entra muito naquilo que a gente falou, de o jogador saber exatamente como pode contribuir. Eu acho que talvez se ele tiver esse entendimento, ele vai ter um potencial absurdo. Mas não é o momento agora. E dentre os 5, acho que é o que mais... Tem números absurdos, né? O último All-Star aí, ele fez mais de 50 pontos, né? Quebrou o recorde, se eu não me engano. Então, realmente, ele tem questão técnica, como o Arthur falou, não é um problema. Mas ele precisa refinar melhor o jogo dele aqui, eu acho. Que isso vai se reverberar no jogo, no time dele, que também é um time muito forte, o Boston Celtics é um dos favoritos. Todo mundo entra. Vai ser de novo esse ano, né? Vamos ver como então, eu falo do ala pivô, né? Isso. Melhor, né? Que a gente escolheu o Antetokounmpo, né? Acho que exemplifica muito bem o que é o ala pivô moderno. E eu acho que, lembrou um negócio que vocês falaram aí durante a entrevista durante o podcast. Ainda não, mas... Que ele deu uma entrevista, foi isso que eu confundi, e que falando que queria participar do campeonato de 3. Que aí é o que vocês falaram de saber o que é ruim, melhorar e mesmo assim continuar fazendo o que é bom dentro de quadra, não priorizar aquela bola de 3, né? Que ele infelizmente não possui, mas mesmo assim joga fora do garrafão. Apesar de... E pra quem não acompanhou também o Antetokounmpo, quando ele chegou na liga, ele arremessava bem melhor. Isso. Ele tinha um movimento bem melhor, porque ele ficou muito forte, isso dificulta também o movimento do arremesso. Mas se você pega o vídeo dele jogando na Summer League, por exemplo, você vai ver que ele é um jogador que tinha um arremesso até... É porque o cotovelo acaba ficando fica difícil de ficar retinho, né? Muito largo. Isso. E aí prejudicou um pouco o arremesso dele, mas enfim, deu super certo pra ele. Título, defensor do ano, MVP. Título, acho que é o que mais tem premiação aí desse quinteto. O último pra fechar, né? Ficou pra quem o último? Fala aí. Fala aí. O nosso querido Nick de Denver. Né? Que não é o time dele. Fala aí. Nosso querido Jokic do Denver Nuggets, né? Sim. Mas respeita o cidadão. Você vai querer mudar o fone? Você vai dizer que vai se aposentar agora. Eu tô só pra não falar do homem. Vai se aposentar agora. Nada. Eu tô gostando desse clima hostil, entendeu? Eu acho legal. O Jokic aí, no último destaque, assim, vem ganhando tudo aí, os títulos todos individuais, ganhou a NBA no último ano, aí tem tudo pra subir nas listas e brigar aí por top posição aí, um top 30 da NBA. Ele já tá certamente no top 22 da NBA, ele já tá na história. Mas vamos ver onde ele acaba, né? Vai ser difícil, vai ter uma disputa forte aí com o Doncic. Esse 22, né? É bem específico. É porque eu vi uma lista recente. Verdade. Eu vi uma lista recente que eu disse, top 22 ninguém vai discutir. Mas é porque eu lembro que na minha cabeça ele ficou tipo top 16. Eu não lembro direito. Eu não tenho a lista na cabeça agora. Inclusive ele tá indo pra Filadélfia pegar o prêmio de MVP que é dele, né? Vai dar. Ele tá indo lá que vai bater na porta do Embiid e vai tomar, né? Vai tomar. Mas e é isso, curiosidade aqui, mais uma informação, porque hoje é cheio de informações. Hoje o programa tá informativo. Mano? Bastante informação. É muita informação hoje aí. A informação é que o Jokic não vai participar do Mundial de Basquete que vai jogar semana que vem, mês que vem, porque ele tá muito cansado, porque ele acabou de jogar uma final da NBA, e aí a outra temporada da NBA vai começar logo depois, mas o Giannis Antetokounmpo continua no roster da Grécia, não foi cortado ainda, boas indicações que talvez ele jogue. Então fica aí a informação. O Mundial de Basquete vai acontecer mês que vem. O Brasil vai jogar. Pouco se fala da covardia do Jokic. Joga na FIBA ou covarde?
Vai jogar na FIBA, covarde? Na FIBA ele não joga, né? É. Onde pode embarcar no garrafão, aí não vai. Foi campeão, aí tirou a sandália da humildade, aí não quer mais Não quer jogar mais. mais FIBA não. A gente Como vai. acabar? A gente tinha um draft pra fazer, mas eu acho que a gente fica muito bem fazendo no começo do próximo. Ou vai meter agora? Acho que foi agora já. Rapidinho? Pode ser. Metendo o draft, então a gente vai abrir como aqui a mesa aqui, ó. Um 0 e 1 rapidinho. Vai 0 e 1. Ganhei. Boa, primeiro, pá. Ganhou. Começa isso, e aí volta. Volta, essa é repetida, escolhe 2, entendeu? Ele escolhe 2. E volta, volta Aí isso. escolhe 2. Isso, Vai ter que fica escolher assim. o segundo. É. Em algum lugar de estar. Vai, chama. Só, os 15 jogadores disponíveis, a gente tem um pool de jogadores, que é o que a gente acabou de falar. Isso. Magic, Stephen Curry, Oscar Oscar Robertson, Michael Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James, Larry Bird, Kevin Durant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon e Kareem Abdul-Jabbar. São esses jogadores que a gente pode escolher. A gente tem que fazer um time de 1 a 5 e não pode inverter jogadores da posição. Depois a gente pode brincar e falar um pouquinho de função rapidamente, cada um vai responder, mas Deixa só outro vídeo. isso. Mas sem inverter aí. Começa certo. Michael Jordan. Ai, cadê o LeBron James? Não entendi legal não. Então quer dizer que aqui é um consenso. É um consenso, então. Não, bicho, vocês têm que entender. Vou ficar calado. Não. Vamos explicar. Porque eu, na minha visão, os 3 alas ali têm níveis muito parecidos. Então você está dizendo que tem jogadores de um nível muito parecido do LeBron James, mas não do Michael Jordan, faz essa tua fala. Eu tô falando que os armadores que Só para possuem, deixar registrado aqui. que os armadores têm um nível muito abaixo do Michael Jordan e que o do LeBron James não estão tão abaixo. O Michael Jordan se destaca muito mais que os outros jogadores que o LeBron James. Da posição, sim. Fica registrado aí. Pronto, vai. Eu vou de LeBron James. Vai. É que eu Escolhe 2, ah? escolho 2, né? Isso. Acho que eu vou ficar aqui com o Magic Johnson. E acho que eu vou ficar aqui com... Acho que eu vou insistir em Kobe Bryant. A dupla do Lakers aí. Pô, eu Lakers tava querendo. Eu escolhi o LeBron, mas eu já tô representado. o LeBron representa Então o Lakers. eu vou com mais um Lakers, eu vou de Shaquille O'Neal. O LeBron representa o Lakers agora, é isso. Não, Shaquille O'Neal, representa o Lakers. Tricampeão, pai. Tem que respeitar. Eu vou de Curry Shaq. Ele já Não, acabou de Shaq não, Curry e Kareem Jabbar, desculpa. Curry e Abdul-Jabbar. Cara, do Jabbar também era um cara que representaria o Lakers, mas Tá aí, né? tudo bem. Volta pra mim. Isso. Mas teu nome. Eu já escolhi Shaq e LeBron, né? Isso. Você escolheu o Forte, Curry, né? Foi. Então o armador já sobrou pra mim, né? Então- Então só vou escolher lá embaixo agora, né? Você já 4. Tim Duncan. Boa. Ah, perfeita. Dirk Nowitzki, pra mim é 4, porque eu preciso de arremesso nesse time, né? E aí de pivô eu vou de... É isso, eu vou de pivô mesmo. E eu vou de Hakeem the Dream, que aí já dá pra arremessar um pouquinho mais de bola também. E eu acho que vai completar legal meu time. Sobrou 2 pra mim, né? Isso. Eu só tenho uma opção. Não, sobrou ter. Só a disputa de ala. Ah não, você escolheu o LeBron. Eu já escolhi Você já tem o Dwayne Wade e o. Isso. Eu já tô com o meu time formado. Porrada. Né? Isso. Danny Wade Escolhe um aí, e Dwayne Oscar Wade. Robertson. Dwayne Wade, vai pro próximo. Eu escolhi o Kevin Garnett e o Kevin Durant. Boa. Deixa o Larry Bird pra tu, né? Pode deixar, pai. Aí eu fico com o Oscar Robertson. E aí o meu time ficou então Magic Johnson, Kobe Bryant, Larry Bird. Aí meu time ficou muito redondo. Dirk Nowitzki e Hakeem the Dream. E eu fiquei com o Oscar Robertson, Dwayne Wade, LeBron James, Tim Duncan e Shaquille O'Neal. Pode 3? Não tem. Não temos. Mas vamos lá pra dentro, vamos lá jogar lá dentro, irmão. Vamos ver quem Bora, ganha. Quem pega. Acho que o meu ficou Curry, Jordan, Kevin Durant, Kevin Garnett, né? E o Kareem Jabbar. Kareem do Jabbar. Um bom time também. Um excelente time. Tem um pouquinho de tudo, né? Fechamos. Fechamos. Se alguém ficou até aqui, comente, por favor. Se você escutou até aqui, diz qual foi os 3 melhores. Diz que foi o meu, no caso. Diz que o meu time foi o melhor, porque meu time foi. Fomos. Tanto faz. Jogo porradeiro lá dentro. Depende da época também, né? Não, peraí, Não, vamos comentar. O meu time é encaixa muito ali. mais completo. O meu encaixa ali no final dos anos 90 pro 2000. Ali eu ia deitar o meu time ali, né? Não se o meu tivesse competindo com você. Que é essa
É isso, rapaziada. O meu Fechamos. o meu em qualquer época É verdade, Ia eu ficar justo. também. O meu é atemporal, É porque eu só tenho o Jordan, eu não posso apostar contra o Jordan. É uma regra que eu tenho na minha vida e eu não aposto contra o Jordan. O time ficou horrível, mal feito, mal construído. Ficou, mas tem o Jordan. Isso é isso, muito bonita. Valeu, rapaziada. É isso, tamo junto.